e percebi que eu não estava levantando só a história da minha família. Eu estava levantando a história de muitas famílias, de centenas de famílias que, junto com os meus ancestrais, chegaram ao Brasil. Salve, salve! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a missão do canal Prosa de Monte Alegre prossegue, então, trazendo um pouco da história dos imigrantes poloneses, da etnia polonesa na nossa região. E a gente vai falar bastante sobre, então, a chegada, a saída da Polônia, a chegada no Brasil, né? E também vamos falar a respeito da permanência deles na região dos Campos Gerais. Então temos, então, a presença do nosso ilustre irmão Ricardo Kalinski. Muito bem, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Obrigado por ter a honra de poder vir contar minha história, né? Até eu compartilhava isso com eles, né? Eu não sou um historiador, né? Não sou formado nessa área, eu sou um contador de história, né? Alguém que realmente tive algum momento, fui tocado pela história de pessoas da minha família e mais tarde tocado pela história de outras pessoas e que acreditei, né? Que realmente outras pessoas poderiam ser tocadas, né? E transformei todas essas coisas em palavras e coloquei em um trabalho, né? Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado por você ter vindo. Tem que passar uns recadinhos aqui, porque hoje, possivelmente, aí pode que apareça algum barulho de chuva, porque está se aprontando uma tempestade, né? E possivelmente também buzinaço, que hoje está previsto o carreata aqui em Telêmaco Borba. Também pedi para quem está assistindo pelo YouTube, para lembrar de seguir o canal pelo Instagram. Então lembra de seguir a gente lá no Instagram também, @prosa de Monte Alegre. Também um outro recadinho que é os livros do Ricardo, né? Esse que a gente vai falar hoje, que é o Raízes, e também o Perspectiva Social da Mensagem de Cristo. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos que o Ricardo quiser passar para, de repente, o pessoal tá adquirindo esse material aí. Uma breve saudação em polonês, né? Porque quando você, aqui no Paraná em especial, né, quando você anda pelas ruas, o polonês não é tão estranho, né? Então é o Dzień dobry. Dzień dobry. E jak cię masz? Na Semana da Cultura, né? Ali a gente acabou conhecendo e vendo, assim, mais ou menos a cena de autores telemaco-borbenses, né? Quando eu vi você falar a respeito do que te levou a escrever o livro, calhou muito com a história do canal também, né? Que é essa questão, assim, da gente não perder o fio, assim, da meada dos nossos antepassados, né? Isso, quando alguém ler o livro, se um dia acontecer de alguém que está nos assistindo ler o livro, vai ver que na primeira página eu conto uma história que está muito próxima, do Dia de Finados. Então a gente frequentava, né, não só no Dia de Finados, mas tinha alguns outros dias que a gente vinha aos cemitérios. E quando eu vinha no cemitério do Dia de Finados, né, o Dia de Finados hoje é um pouco diferente, mas no passado era uma festa, né? Ali tinha carro de melancia, tinha carro que vendia abacaxi, sorvete, era uma festa. Passear com a família. Era quase um passeio, né? E eu vinha com meu avô, geralmente a minha avó e a minha bisavó, né? Que a gente vinha ao cemitério. Então a gente vinha aqui, tinha comadres, compadres, e a gente ia de túmulo em túmulo, né? E meus avós contavam as histórias, é um costume que até hoje eu mantenho, né? Para nós, contava quem que estava enterrado ali, né? E daí a gente passava pelos nossos túmulos, e como se isso não bastasse, né? A gente vinha perambulando pelo interior do cemitério, e com meu avô a gente ia vendo as placas do cemitério, as fotos, a gente adorava quando tinha fotos, ia vendo as datas, e eu observava, e aquilo eu deveria ter, assim, a memória mais antiga que eu tenho, eu deveria ter meus 6, 7 anos, isso me chamava a atenção, e isso me sensibilizava, quando eu via aqueles túmulos abandonados. Eu lia o nome, né, e pensava, nossa, essa pessoa viveu alguma coisa, ela fez alguma coisa importante, ela viveu amores, viveu lutas, e está aqui, né? E ao que parece, pelo estado do túmulo, está esquecido, né? Sua história foi esquecida, né? E, de repente, eu me vi olhando para a minha família, né? E vendo assim, peraí, mas... E a nossa família? A avó Helena contava, né? Digamos, dessa aventura, né? Dos pais dela que vieram da Europa, né? Que cruzaram os mares e que fizeram a vida aqui no Paraná. E eu pensei, nossa, mas uma coisa tão importante, uma coisa tão grandiosa, não pode ser esquecida. Eu comecei a conversar com os familiares. E de repente eu descobri que se tinha pouco ou quase nada de informação. Os nomes avulsos, as histórias se misturavam, né? Porque praticamente já eu sou praticamente a quarta geração, né? Então as histórias se misturavam, porque os primeiros Skalinskis, né? Que é a minha família Skalinski, que chegaram no Brasil, chegaram em abril de 1891. Né? Então é muito tempo. Então, com o passar do tempo, as gerações foram, digamos assim, misturando as histórias, e deu um pouco de trabalho para me separar o joio do trigo.
pela graça de Deus, eu tive o contato e o privilégio de pegar muita gente viva ainda, né? Que pôde contar a história, né? Tanto da minha família. Só que, o que aconteceu? Enquanto eu fui atrás de informações da minha família, lógico que eu fui revirando arquivos públicos, bibliotecas públicas, museus, casa de memória, pessoas, digamos assim, normais que vivem pelas ruas e que trazem as histórias estampadas na sua vida. E tudo isso com recurso próprio. E tudo isso com recurso próprio. É uma motivação totalmente própria, graças ao bom Deus também com o entendimento da minha esposa, né? A gente investiu recursos próprios nessa pesquisa e até mesmo na publicação do livro, né? Nossa, até na publicação. Porque era uma coisa que eu acreditava que seria um legado. Porque daí eu comecei a movimentar, fazer essas pesquisas em todos esses lugares e percebi que eu não estava levantando só a história da minha família. Eu estava levantando a história de muitas famílias, de centenas de famílias que, junto com os meus ancestrais, chegaram ao Brasil nas mesmas condições e nas mesmas circunstâncias. Inclusive, o livro cita vários sobrenomes, né, de pessoas anônimas para a grande massa, mas que fizeram coisas importantes aqui no Paraná. O que me sensibiliza, então, é isso que você falou, não são esses invisíveis, né? Essas pessoas que não vão ficar invisíveis agora porque você elencou várias famílias e tal, né? Isso, eu fico muito, assim, vamos dizer assim, emocionado quando eu penso assim que daqui a 50 anos alguém vai pegar esse livro numa biblioteca pública, porque grande parte da produção desse livro foi destinada a bibliotecas públicas. Todas as cidades onde eu passei pesquisando tem 3 exemplares na biblioteca pública. Então... Fui a cidades assim que eu estive em cidades do Paraná que paranaenses não conhecem, né? E eu estive lá pesquisando, né, conversando com pessoas, né? Porque a intenção realmente é essa, né? É eternizar, né, a história, né? Porque realmente é uma história de pessoas humildes que sonharam. Mas a Polônia, ela era uma grande potência, né? Um grande reino, né? Lutou contra os teutônicos na época do final do século III, né? Era um grande reino. Porém, que acabou sendo, digamos assim, submetida por inimigos de grande porte, né? E foi atacada triplicemente, né? Digamos assim, só encurtando a história, né? Simplificando a história, né? E acabou sendo invadida e dominada, né? Por 3 reinos grandes, né? Pela Rússia, pela Prússia, né? Que hoje seria a Alemanha, né? E pelo Império Austro-Húngaro, que invadiu pelo sul. E ela foi repartida, né? E cada pedaço da Polônia ficou sob domínio desses reinos. E aí a luta para sobreviver, não como, digamos, como Estado, mas como povo. Porque o Estado já não existia mais. Então era a luta como povo. E então eles acabaram saindo de um grande reino orgulhoso para digamos assim, um pedaço de chão no extremo de uma grande potência, né? Ou seja, tinha pouca visibilidade, quase que abandonados, né? E aí surge um problema aqui no Brasil, uma realidade diferente. Vamos sair da Europa e vamos para o Brasil. O Brasil, num processo de expansão, aí no final meados aí do século XIX, né? O Paraná, ele tinha poucos habitantes. Tem estudos que falam que tinha 60 mil habitantes no Paraná inteiro. Era muito pouca gente. E tinha um outro problema, né? O risco da escassez alimentar. Porque todos sabem, né? O Brasil, como muitos países, viveu um período de grande vergonha, né? Que foi o período da escravidão, né? Que era um período de grande vergonha. E depois que a princesa Isabel assinou aí a Lei Áurea, isso foi suprimido. E aí começa uma nova história, a história dos funcionários remunerados, né? Dos trabalhadores remunerados. E aí então o Brasil tinha 2 problemas. Um problema, falta de funcionários, falta de pessoas para mão de obra para trabalhar. E o outro problema é que ela tinha grandes espaços vagos, né? Grandes espaços de terras sujeitos à perda de território, né? E aí, em países como a Austrália, os próprios Estados Unidos, a imigração já acontecia, né? Já era realidade. E já era uma realidade que dava certo, né? Então o Brasil começa a fazer uma campanha, né? Isso nos anos? Isso lá no século XVII, século XVIII e XVII. 1800 e bordado. 1800 e alguma coisa, até de 1770, mas até 1780, começa esse problema. É que a escravidão, na verdade, ela se encerra em 1888, se não me falha a memória. 1888.
E nessa época já haviam imigrantes que já tinham chego aqui no Brasil da Polônia. Mas aí esse processo começa, né? A ponto de quando chega em 1892, 1891, 92, quando os meus ancestrais vieram para cá, começa um evento chamado a Febre do Brasil. Gorąco Brasilístico. Febre do Brasil, por quê? Porque começa uma campanha digamos assim, de veículos do Brasil na Europa para trazer essas pessoas para cá, né? A princípio, quem vinha imigrando da Polônia e dos países europeus tinha que custear a sua viagem, e a partir desse ponto o governo custeava a viagem. Estava subsidiando para trazer esse... Isso, e começa a trazer esse grande contingente de pessoas para cá, né? E, ao seu favor, também tinha pessoas que sonhavam. Porque eles estavam numa realidade dura. Tanto pela Rússia, como pela Prússia, como pelo Império Austro-Húngaro, eles eram tratados de como se fosse uma sub-raça, né? Um subpovo, que habitava ali, mas não era dali. E isso gerou muitos sonhos. E aqui, o Brasil, através das propagandas migratórias, das companhias de imigração, começou a se tornar a grande terra onde emana leite e mel. Onde se acreditava que no sonho de se ter uma terra onde quem trabalha, colhe. Onde se plantando, realmente, como eu disse, já se diz, né? Se plantando, tudo dá, tudo cresce, tudo nasce. E eles são alimentados por esse sonho. Por exemplo, os meus ancestrais vêm de Wadowice, que fica próximo a Krakow, que é onde fica Varsóvia. Né? No centro do país, né? Não tem mar lá perto, próximo. Então, possivelmente, eles não deixaram nada escrito. Né? Mas eu imagino, assim, no meu imaginário, que talvez eles nunca tenham visto um navio. Porque tinha algumas histórias que corriam na época, que alguns comentários, sabe essas histórias que surgem, assim, esses boatos que surgem, que ninguém sabe de onde vem, de onde que surge, que estariam construindo uma ponte, né, que ligava a Europa ao Brasil, né, pelo mar, né? Então, quem fala uma coisa dessa é alguém que nunca viu o mar, né? É alguém que nunca viu o mar, não sabe o tamanho que é. Então, eu imagino, assim, no meu imaginário, enquanto eu escrevia, eu imaginava essas pessoas chegando no porto e vendo os grandes navios a vapor, né? Porque as primeiras migrações ocorrem ainda em navios a vela ainda, né? Mas já no raiar do século XIX já começam os vapores. Imagine essas pessoas humildes, camponeses, porque eles não eram doutores ou estudiosos, eram camponeses, que ficaram sabendo que em algum lugar existia um lugar que estavam preparando para eles, onde eles iam poder trabalhar, produzir e, principalmente, serem felizes. Né? E daí chegam lá e olham, imagina aquele vapor, né? Porque o vapor, quando ele descarrega, né? Ele faz uma buzina, né? É uma caldeira, É uma caldeira, né? E de repente você vê, né? Essas pessoas estupefatas lá, né? Meio bobos, né? Porque realmente é interessante pensar que eles não saíam de Gdansk, né? Gdansk seria o porto na Polônia, né? Os meus ancestrais saíram de Bremen, na Alemanha. Mas é muito comum também imigrantes que saíam de Trieste, na Itália. Então vejo que eles não saíam nem da Polônia, né? Então eles tinham que passar por outros países, né? Imagine, né? Às vezes é complicado, é outra língua. Você chega num porto onde as pessoas falam o alemão é diferente do polonês. Sim. Então é como até para nós aqui que temos países irmãos como Argentina, Uruguai, que é onde se fala o castelhano, né? Você já vê que você tem dificuldade de entender. Se ele falar meio rápido, você não entende. Agora imagine um polonês escutando alguém falando em alemão, né? E eles venciam o medo, venciam o temor do desconhecido, porque esse é o desconhecido. Em nome de quê? O que motiva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? A busca da felicidade, de uma vida melhor, para si e para os seus filhos. E eles entravam nesses navios. Mas como é que chegava o convite? Como é que era formalizado essa oportunidade? Interessante. Existiam essas empresas que digamos, faziam essas campanhas migratórias. Elas espalhavam panfletos, inclusive eles espalhavam brindes, por exemplo, daí as pessoas escreviam para eles, todo mundo que escrevia para eles mandava um lenço, e no lenço tinha uma propaganda do navio, com a foto do navio estampada, virou moda, lá que as moças mandavam carta só para receber o lenço e poder amarrar na cabeça, né? E lógico, como essas regiões da Polônia estavam sob domínio de várias grandes potências, e cada potência tratava do seu jeito, né, com o terreno, porque é lógico que eles queriam nacionalizar os territórios ocupados. Né? Uhum. Tanto é que grandes cidades da Polônia e regiões tiveram seus nomes alterados, né? Tanto para variantes alemães como russas, para realmente um processo de renacionalização. Né? Então eles tratavam de certas formas, então muitas vezes, para essas pessoas conseguirem
eles ficavam sabendo dessa movimentação, sempre, porque boatos correm, né? Eles tinham que se deslocar, né? Às vezes até clandestinamente, para alguns pontos onde haviam esses recrutadores. É lógico que as fronteiras também não eram tão bem vigiadas, né? E existia muita vista grossa, até rolava até alguns subornos, né? E eles venciam tudo isso, né? Para poder, digamos assim, cumprir isso que eles enxergavam como meta, né? Agora imagine que muitos faziam o quê? Não é incomum os relatos, né, das pessoas que iam até os lugares, elas tomavam essa decisão, muitas vezes não vinham a família inteira, às vezes vinha só o esposo, depois trazia a família, ou às vezes vinha a família inteira, né? Crianças também, mas era incomum eles venderem praticamente tudo que tinham, iam aos lugares que eles amavam, né? Ao cemitério onde estavam enterrados seus pais, a algum lugar que tinha importância na vida deles, para, digamos, sabendo que talvez fosse a última vez que eles estavam lá, né? E para a grande maioria foi. Sim. A última vez que eles estiveram nesses lugares. E como que acontecia, assim, por exemplo, para o pessoal não se perder, porque a comunicação era difícil, daí, por exemplo, vem um pai, daqui a pouco, quando vem o resto da família, como que eles sabiam daí para onde que a família estava, como é que eles... Toda a comunicação era feita por cartas, né? E era bastante complicado, né? Bastante complexo. Então, como era tudo feito por cartas, eles iam se comunicando, esse era o único veículo que eles tinham. E a imigração ela era muito bem promovida aqui pelo Brasil, né? E muito bem, inclusive muito bem registrada, né? Porque eu consegui pegar hoje, né, na nossa época aqui, né? Na verdade eu fiz o livro eu concluí o livro em 2016, né? Eu consegui, digamos, puxar os registros desde que o meu avô chegou no Brasil, que o meu tataravô chegou no Brasil. Eu tenho em casa... Eu vi detalhes ali no que eles comentam, inclusive, da questão, assim, que o governo brasileiro foi fazer uma fiscalização, pedindo para cuidar melhor dos imigrantes, onde que eles estavam alojados. Ilha das Flores, né? Então, assim, são documentos, assim, né, que dá para ver que você foi lá no... E isso demonstra, assim, que aquém do que às vezes as pessoas acham, né, o Brasil não é tão desorganizado, assim. Porque imagine, são quantos anos, né? E para a época, né? E para a época. Então eu consegui, né? E esses documentos são todos à mão, né? Escritos à mão, todo muito bem preservado. Você tem essa informação, vou dizer, alfandegária? Tem. Mas daí ele já tinha algum trabalho consular, alguma coisa assim que também trabalhava? Não. Isso não existia. Não, o que acontecia é que eles... Formal, assim, pelo menos não eles tinha. embarcavam nos navios e eles eram conduzidos à Ilha das Flores, que era no Rio de Janeiro. Eles chegavam em Ilha das Flores, desembarcavam em Ilha das Flores, eles ficavam em quarentena, porque existiam várias doenças e epidemias que deveriam ser controladas antes de espalhadas pelo Brasil, né? Ficavam cerca de 40 dias, segundo o que consta, né, bem alimentados, bem instalados, recebiam materiais para poder fazer higiene, para limpeza das roupas. Era um lugar bom, né, de se permanecer. Né? Só uma pergunta, quantos dias levava de viagem? É uma coisa interessante, né, para a nossa audiência, para assim, entender, enxergar. Imagine que no navio, o vapor, por exemplo, ele precisa de combustível, lenha, carvão, alguma coisa. Isso mais os passageiros. Você tem várias variações, né, que vão aí de 25, 26 dias até mais de 30, porque acontecia isso que você falou. Às vezes fazia escalas, às vezes tinha a questão que ele tinha que reabastecer, né? A questão do carvão, né? Tinha que ir para uma cabotagem ali. Porque era movido a carvão, né? Essas grandes embarcações movidas a carvão. E às vezes acontecia de ter o seu destino direto, né? Então isso durava de 25 até mais de mês, né? Mas por exemplo, assim, a gente que desperta a curiosidade, né? Com relação à higiene, com relação à alimentação, com relação à ocupação, assim... O que faziam, né? O que faziam durante a viagem, né? É bem curioso pensar dessa forma, né? Como eu disse, né? Antigamente a imigração ela começa bem tímida, né? Sendo patrocinada pelos próprios imigrantes que tinham interesse em vir para o país. De repente essa imigração começa a ser patrocinada, né? E alguém começa a ganhar com isso. E as embarcações começam a sempre achar que cabe mais um. E vai colocando gente nos navios, né? Porque é algo que acho que quem está ouvindo já imagina, né? Que seja assim, né? Se eu posso ganhar uma quantia trazendo 10, se eu trazer 12, eu já ganho mais um pouquinho, né? E vai colocando muita gente. Então, as reclamações assim, da alimentação nos navios não tem muitos registros. Eles tinham comida, porém, realmente, a manutenção, como eles ficavam dezenas de dias no mar, realmente o problema era a água,
que às vezes era armazenada ali em barris, ou até mesmo em cubas de metal, né? E é lógico que na época assim, o estudo não era tão grande de nível sanitário, né? Então acabava desencadeando vários problemas, né? Inclusive uma chamada febre tifoide, né? Escarlatina, eram doenças que corriam muito aí pelo meio, né? E a própria forma digamos assim, de instalação, né? Porque muitos navios desses eram a vapor, essas pessoas não iam de primeira classe, né? Elas iam ali nos porões ali dos navios, né? Ali eram acomodadas da melhor forma possível. Algo, lógico que com uma variação imensa de possibilidades, né? De navios onde vinham pessoas instaladas adequadamente e navios que vinham de forma mais precária. Então, assim, em resumo, a gente vê que eles Quer tomar uma vieram... aguinha? Então, Ricardo, eles vieram assim, vamos dizer, na maioria, ninguém veio com dinheiro. Como algumas outras nacionalidades vieram assim, já com um aporte para comprar, para se manter. Então, digamos assim, nem todos vêm sem dinheiro algum, provável que alguém tenha vindo, né? Eles traziam um pouco. Como eu disse, muitos vendiam suas terras, vendiam suas casas. Deixavam tudo, digamos assim, porque eles estavam investindo sua vida em algo. Digamos, eles sabiam o risco do que eles estavam fazendo. Só porque, digamos assim, a motivação, assim, a fé que eles tinham era muito grande. Tanto que a ponto que eles acreditavam. Havia uma lenda que dizia que o Paraná, aqui, no lugar onde nós estamos, era um lugar que estava envolvido numa neblina. E assim, estava escondido. Uau! E de repente, Nossa Senhora mostra, né? Mostra ao Papa, né, que existia o Brasil e que está aí. Ele seria desvelado. Aí foi desvelado, né? Então, tudo assim, tudo muito. Quase um sentimento cristão, né? Sim. De assim, algo que foi dado por Deus para eles, né? Foi um destino. E falando nessa, vamos dizer assim, comentários a respeito do Brasil, né? Que eu vi ali no livro também, que eles falaram assim que aqui é muito ouro, muito diamante. E eles começaram a costurar saco. Isso. Porque daí eles queriam juntar o diamante e o ouro de colocar no saco. Que também tinha a lenda que você não precisava usar sapato. Que não chega a ser muito verdade, porque machuca os pés. Tinha frutas, você não precisava trabalhar tanto, porque tinha frutas que dava para comer o ano todo. Só que aí não sei se... E diz que tinha madeira que não precisava nunca mais, como é que é, você... Replantar, né? Você não precisava, digamos assim, reflorestar, né? Porque tinha madeira que dava para construir uma casa com uma árvore só, né? Viu, Ricardo? Mas eu acho interessante, assim, se tinham houveram três potências que fizeram o desterro, praticamente o desterro, porque eles não queriam ficar como escravo e, né? Ser subjugado, né, pelas três potências. Então, porque a terra deles era boa, e é boa. Porque senão, daí não haveria interesse de três grandes potências, né, fazer o que fez, que foi a invasão. São terras produtivas, né? A Polônia são planícies, né? Tem as planícies e os montes, né? Então, especialmente a planície são terras produtivas. Né? O que eles têm lá de agricultura? Então, esses dias até eu estava lendo, achei muito interessante mesmo, né? A Ucrânia é um grande produtor de grãos e cereais. As terras são muito boas. Sim, pelas informações que eu tenho, a produção deles é muito boa. É chamado, acho que é terra roxa e tal. Então, a qualidade dos grãos, cereais e tal, é muito boa. Então, como ali faz mais ou menos o mesmo contexto geográfico, né? Não deve ser diferente. Os cereais são um ponto forte, né? Essa produtividade, a produção de cereais. Né? Mas também tem minas de sal, porque lá nem todo sal vem do mar, né? Tem minas de sal. Tem, digamos assim, realmente... A Polônia não é um país grande, assim, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Assim, lógico, eu nunca estive na Polônia. Porque o meu ponto eu tinha duas situações. Né? Eu tinha que focar na história do Paraná pela ótica dos poloneses. Então eu acabei deixando a verba, né, o recurso, para investir na pesquisa. E eu nunca fui à Polônia, mas o que eu conheço da Polônia que é interessante é que realmente ela é um pouco, só para contextualizar, né? É um pouco maior que o Paraná e um pouco menor que Minas Gerais. Né? Então não é um país grande assim, em extensão. Assim, só para ter uma base mais ou menos. Então, porque a gente está acostumado com o Brasil, né, que é um país continental, né, que de norte a sul é enorme, né, e a Polônia não é tão grande. Né? Então ela tem realmente uma terra fértil. Para quem está nos acompanhando, Ricardo, então daqui um pouquinho nós chegamos na região dos Campos Gerais. Aguenta aí. Agora eu vou lá para trás, me desculpa, vou voltar aqui agora. Eu queria entender assim, por que entre esses
como é que é os países que faziam fronteira, que invadiram a Polônia? São países assim que, entre eles, olhando de fora, dá a impressão que a Polônia que tem essa questão do cristianismo mais forte. Hoje a gente vê nos descendentes assim de fora, não sei se isso é fato mesmo. Mas assim, existe isso? Eles são mais cristãos? O cristianismo, especialmente o catolicismo na Polônia, é algo que faz parte praticamente do seu jeito de ser, né? Vamos dizer, da cultura, do seu jeito de ser. E é óbvio que teve alguns problemas, né? Especialmente com a Prússia e com a Rússia. A Rússia é um país cristão também, só que um cristão de orientação ortodoxa. Então lá em 1045 depois de Cristo tem o cisma do Oriente. Né? Não sei se todo mundo está inteirado, mas a igreja católica se separa em duas partes, né? A parte oriental e a parte ocidental, né? Que seria Roma. Cisma significa separação. Separação. E Roma se dá origem a uma série de igrejas que são as igrejas ortodoxas. Então a Rússia é um país cristão ortodoxo. A Prússia é um país que tem também uma presença cristã forte, né? Especialmente pela presença dos luteranos, né? Mas a liderança lá, digamos assim, as lideranças lá, especialmente o Otto von Bismarck, né? Não era muito, não via com bons olhos o catolicismo. E então a própria religião, assim, aquele sentimento religioso do polonês se sentia atacado, né? Porque ele via suas igrejas, por exemplo, um padre é um padre católico, né? Porém daí o padre da igreja ortodoxa, ele entendia que era um padre que não pertencia à realidade dele, né? Porque era a realidade do cisma, né? Lá tinha ficado do outro lado, né? Que eram os popes, né? Que são os padres ortodoxos que assumiam, que começaram a surgir, né? Porque já ali era uma extensão daquele país, né? Que era um patriarcado. Né? Então até nisso eles... Até nisso haviam os problemas, né? Entendi. Otto von Bismarck, né? Ele acaba criando essa guerra, né? Contra o catolicismo polonês. O polonês e duas coisas são muito claras assim no sentimento nacionalista polonês, porque a Polônia não deixou de existir. Né? Por exemplo, essa semana um amigo conseguiu dupla cidadania italiana e ligou para mim animado que eu consegui e perguntou para mim: você como é que está? Eu falei: eu tenho um problema, um enlace na questão de levantamentos de documentação. Por quê? Porque a Polônia por um longo período não existiu como república, né? Como país, como nação. Né? Por exemplo, quando nos documentos dos meus avós, dos meus tataravós, lá eles aparecem como imigrantes russos. Mais interessante que quando ele chega no Paraná, que ele vai declarar aqui em Paranaguá, que eu também vi os registros lá, ele já se apresenta como polaco. Né? Então, Mas ele entrou, então, como russo. Como russo, porque a Polônia não existia nessa época. Quem veio da região ocupada pela Rússia, pela documentação, era russo. Quem veio da Áustria era austríaco. E quem vem lá da Prússia... Sim, até vou só abrir um parênteses para aproveitar, porque eu lembro que o tio Jefferson lá comentou que o pai dele, o vô, enfim, quando chegaram aqui, inventaram um sobrenome. E por causa da guerra, não sei, existe... Isso acontece, né? Tem digamos assim, um polonês famoso, né? Que é Edmundo von Saporsky. Ele digamos, é famoso porque ele foi o que deu início. Ele deu início à primeira colônia polonesa do Paraná. E ele mudou o nome dele para poder fugir do recrutamento militar da Prússia. Edmundo von Saporsky. Ele tem uma posição muito elevada, né, com relação ao reconhecimento. Reconhecimento, porque alguém que não mediu esforço, né, Saporsky, para implantar, né, as colônias polonesas no Paraná. Né? Porque então só para a gente fazer uma voltinha e tal. Então, teve a viagem, chegaram. Então, os lugares, você falou agora de pouco, em Ilha das Flores. Então, nesses vários lugares. Então, só para a gente saber, alguém vai falar assim: não, mas eu soube que eles desembarcavam em Santa Catarina ou desembarcaram no Rio Grande do Sul. Só para a gente ter essa ideia, assim, então, os lugares mais habituais eram desembarque e como é que era o acolhimento. Ilha das Flores, digamos assim, era destino padrão até o final do século XIX. Né? Depois começaram... Rio de Janeiro. Essas mais recentes, principalmente da Segunda Guerra, já desembarcam em Santos. Né? Ilha das Flores são para as migrações mais antigas. E eles desembarcavam lá, passavam a quarentena lá, né? E depois que passava a quarentena, eles eram destinados
pediam assim pelos departamentos de colonização, né, para as suas terras, né, para os lugares onde eles iriam vir. Né? Só que como o realmente é muito grande, né, então eles acabavam sendo destinados ou para o Paraná, ou para Santa Catarina, ou para o Rio Grande do Sul. E tem um pessoal que foi destinado, algumas famílias foram destinadas para o Espírito Santo. Tinha colônias polonesas no Espírito Santo. Ah, é? Que é a Águia Branca, né? Tem o polonês lá. E, digamos assim, até tem alguns documentários no YouTube sobre isso, é muito interessante. Então, quando eles iam aqui para o Paraná, eles iam para Paranaguá. Geralmente, iam lá para Porto Alegre, lá, né, para a região dos portos, lá, né? E lá iniciavam. Tanto é que tem um braço dos Scalinskis que está no Rio Grande. Eu fui visitá-los na pesquisa, né? Que são os descendentes de Vicente Scalinski, que não tem assim, eles vieram mais próximos da Segunda Guerra para cá, né? Meus ancestrais chegaram aqui bem antes, né? Mas eu fui conhecê-los também, visitá-los. Nossa, foi uma festa. Me receberam como se fosse alguém, um primo distante que tinha sumido e voltou, né? E você tem a característica física, assim, que parece bem polaco, como dizem, né? A minha família fala que eu sou muito parecido com meu avô, Stanisław Scalinski. E deixa eu te perguntar, é feio falar polaco? Como que vocês... Então, eu tenho um amigo é tão comum aqui, que é o Ulisses Jaroshinski. Né? O Jaroshinski eu tenho como um amigo. Ele é um especialista no assunto de Polônia e assuntos. Ele morou na Polônia por um bom tempo. E ele tem essa questão do gentílico, né? Porque realmente isso é um dilema para muitos imigrantes. O polonês ou polaco. Né? Não vou entrar nesse mérito, porque ele escreveu 2 livros sobre o assunto. Né? Escreveu a Saga dos Polacos e um livro só sobre isso, que é polacos. Né? Mas, assim, no dia a dia, no cotidiano, por exemplo, o meu avô, a gente morava num lugar remoto, né? Eu fui educado pelos meus avós e eu cresci nas agrovilas da Clabinha. Eu morei, quando nasci, morei na Lagoa, depois morei no quilômetro 28, quem conheceu, conheceu, quem não conheceu, não conhece mais. Morei também no Miranda, que também quem conheceu, quem não conheceu não vai conhecer mais, né? E aí vim para Telemco, né? E nessas regiões, tanto no 28 quanto no Miranda, eu me lembro, porque eu já tinha uma certa idade, o meu avô era conhecido como o senhor polaco. Seu polaco. Senhor polaco. Tanto é que nós, crianças, chamávamos ele de vô polaco. Então, a palavra polaco para nós assim, não era ofensivo, era o que parecia que éramos, né? Parecia que éramos. Aí, lógico, depois veio um desdobramento, né? Assim, especialmente nos grandes centros, devido a questões assim, de uso pejorativo, né? Desse termo, né? Acabou que muitos acabaram dizendo, não, nós queremos usar o polonês. Isso é interessante aqui, né? Que o pessoal fala assim que tem a igreja de rito ucraniano, né? A igreja católica de rito ucraniano. Eu participo até lá. A gente tem um vídeo no canal. Igreja dos polacos, mas na verdade não são polacos, né? São ucranianos. Que quando você é, por exemplo, fora do Brasil, né? Eu sei que eu estou entrando numa seara aqui que é do Ulisses, né? Vou me aventurar aqui, né? Se o Ulisses assistiu o vídeo, eu estou me aventurando. Quando você compra, por exemplo, um dicionário, eu tenho um dicionário de português de Portugal, que foi fabricado em Portugal, né? Ele foi editado em Portugal. Então está escrito dicionário português polaco, polaco português. Se você compra um dicionário castelhano, lá também vai estar escrito dicionário castelhano polaco, polaco castelhano. Sim. Então, aqui no Brasil, esse polonês, ele vem de polonizer, né? Que é do francês, né? Que é uma derivação do francês. Mas, digamos, se eu cresci, eu vou falar, me perdoe até o pessoal que eu não quero entrar nessa briga do que está certo. Mas eu cresci sendo chamado e reconhecido, né? Meu avô é reconhecido como polaco mesmo. Polaco. Então, é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Que como você estava cedendo terras, colonizando, então você imaginava que as pessoas teriam uma relação com a terra. Mas parece que veio algumas pessoas que... por exemplo, informava que era agricultor, mas na verdade ele podia... Porque eles queriam vir. E não que não seria um bom agricultor, mas na essência, de repente, ele era um carpinteiro. E aí ia precisar de carpinteiro também aqui, né? Na verdade, assim, né, a busca digamos assim, do Brasil, não vou dizer só o Paraná, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil como um todo, era por pessoas que cultivassem a terra. Mas como isso era uma oportunidade numa vida nova, né, muitas pessoas que tinham profissões acabaram vindo. Né? Até eu tenho uma senhora, né, falecida já, a dona Nina, ela era casada com um primo do meu avô, né?
E o pai dela também veio da Europa. Ela também era europeia, né? E o pai dela era marceneiro. Tipo, também o pai da Dona Maria Juraki, né? Juraki, que a gente fala. Também tinha... Porque realmente eles vinham... O pai dela, ele é nascido lá? Ele era Eu lá. acho que ele chegou trabalhando na Lagoa também, Sim, né? na Lagoa até... eles trabalharam na marcenaria, né? É que a gente fala Jurak, mas Jurak. Jurak. Mas é conhecido como Jurak, né? Sim. Mas Jurak seria se você lesse em polonês mesmo. Então essas pessoas tinham, né? Até quando eu entrevistei, eu não lembro se foi a Dona Maria ou se foi a Dona Nina, que falou que na época era difícil quem tinha uma profissão, né? Então quem soubesse um pouco de marcenaria, porque marcenaria envolve geometria, envolve muita coisa, né? Sim. Você já tinha um passo a mais, né? Você já era algo a mais, né? Então tinha um pouco mais, não é que era mais valorizado, né? Mas você tinha a condição de prestar outros tipos de serviço, né? E também fora, lógico que, como em todos os tempos, né, tinha pessoas que lá na Europa eles já tinham visto coisas que estavam um pouco à frente daqui, né, do Brasil. Especialmente aqui do Paraná, né, porque era pouco povoado. Já tinham visto uma indústria, já tinham visto... tinham visto indústrias. Tanto é que a própria arte da ferraria, né, porque para você fazer uma carroça você tinha que trabalhar com forja, né? Isso, essas artes antigas, mas que eles já conheciam lá na Europa e não era tão divulgado aqui ainda nas regiões inóspitas aqui do Paraná e do sul do país. Por isso, eles trazem tecnologia de época de lá, né? Avanço, né? Porque aqui, por exemplo, o pessoal não arava, né? Tipo assim, tinha as queimadas, né? Eles aprendem a fazer as queimadas, né? Mas, porque tinha dificuldade, porque lá na Europa, né? Eles só semeavam, né? E nascia, né? Aqui, se você semeasse, é muito toco, é muita coisa, né? Então eles tinham que fazer essa forma de trabalhar a terra, eles tiveram que mesclar, né? Trouxeram muita coisa boa da Europa, mas também tiveram que aprender muita coisa daqui, porque quem é da terra conhece melhor a terra, né? Eles aprenderam com os habitantes aqui como poder ter maior produtividade, né? Mas contribuíram bastante nessas questões de, vou dizer, tecnologia, porque hoje quem fala assim, fala assim, mas que tecnologia? Quando eu fui no museu, que tem numa grande colônia, que é na colônia Murici, que fica na região agrícola de São José dos Pinhais. E lá eu achei interessante, que tinha várias coisas feitas de madeira, assim, réplicas de máquinas que existiam já na Europa, feitas por eles mesmos. Assim, cópias, né, de esquiadores, coisas de uso agrícola ali, de uso do dia a dia, que eles replicaram, né, de memória, assim, foram construindo de madeira, com os materiais que eles tinham, né. Trouxeram a tecnologia. Eles trouxeram um jeito de viver que aqui ainda não tinha chego. Né? E deixa um legado importantíssimo, né, na construção, nas casas, como nós falamos, né, sobre as carroças. Isso tudo era arte, né? Porque, na verdade, antigamente, algumas escolas, quando começavam, antes de ser uma escola técnica, na essência, por exemplo, falava-se liceu de artes, enfim. Na verdade, era arte, como você acabou de falar mesmo. Então, artesanal, né? Artesanal, exatamente. Essas pessoas, eles vêm, é lógico que eles trazem essa noção, inclusive da questão da arquitetura, né? Até tem uma senhora que fez um trabalho ali em Malé, né, sobre a questão da arquitetura, né, da contribuição dos povos com a arquitetura. Né? E realmente, quando você vai em alguns lugares onde você tem colônias históricas, né, você vai ver casas com o cume das suas casas bem mais agudo, porque eles conheciam construções que estavam preparadas para a neve. Né? Para não ficar com o peso, né? Por isso que eles eram pontudos. Se o ângulo for baixo, o peso da neve achata a casa. Os famosos lambrequins, né, que são aquelas pingadeiras, né, nas laterais da casa. Né? É bonita essa arquitetura, né? As cores. As cores, As cores, a forma de construção. Lógico que isso varia muito de região para região, mas tinha um jeito de construir que era com madeiras encaixadas. Né? Eles construíam as casas e não pregavam. Até quem mora no Paraná, ou não mora no Paraná, mas quer visitar, né? Você tem o Bosque do Papa, hoje ali em Curitiba, que tem algumas casas que foram preservadas. Encaixada, né? Que é só encaixada. Né? Não haviam pregos. Lógico que é próprio de uma região, né? Mas eles traziam, digamos assim, o que eles tinham de melhor lá da Europa e eles aprendiam aqui o que tinha de melhor já do Paraná para formar, digamos assim, dar o seu impulso à cultura do Paraná. Né? Nas cores, né? Você vê uma arquitetura muito mais colorida, né? Por quê? Explica esse assunto, assim, que o pessoal até fala, assim, que
como é que é? Amarelo polaco, né? Polaco. Porque essa combinação de cores assim, é muito verde, muito laranja e bastante coisa assim, artesanal também, acho que nos panos, nas cortinas, essas. Isso, Eu vou só me veio na cabeça agora esse negócio interessante. Vou usar um termo assim com licença poética, né? Vestígios das cores ali, tava a mensagem da alegria deles. sim, também da alegria. E a questão também dos dias frios, né? Por isso que quando você aprende na escola, você aprende assim que você tem as cores quentes e as cores frias, né? As cores vivas, elas trazem alegria. Mesmo que o dia esteja frio, esteja nevando, esteja chovendo, como está hoje aqui na nossa região, quando você entra num lugar assim onde é amarelo, vermelho, a alegria explode, né? Por isso que já se chamam cores quentes, né? Porque é da alegria do povo, né? E é lógico que lá, né? Mesmo sendo um país que não é tão grande, mas você tem as regiões, né? Todas as regiões sempre valorizam o colorido, né? E isso é visto nas roupas, né? Nos vestuários, porque lá todos trazem, né, esses vestuários típicos, né? Naquela lata de tinta que fica na varanda ali, né? Cheia de flores. Nas flores, né? Porque a casa do polonês era muito conhecida. É muita flor. Porque né? flores, as cores vivas, né? Sempre expressando alegria, como eu disse, né? Hoje em dia o pessoal chama gótico, né? Que é as cores escuras, tenebroso. O polonês não tinha disso, né? O polonês Ciludo, né? era alegria, E o polonês não tinha cartela de cor, né? É o que for. Mas a preferência era pelos amarelos, verdes, cores vivas, laranjas, assim, cores que transmitiam essa alegria. Mas é tão bonito isso, né? Em Curitiba a gente ainda tem a oportunidade de ver, às vezes você passa em alguns bairros e é uma graça, né? Porque você vê que de repente está na mesma geração, não foi vendida, não foi construído um prédio ali, então tá sendo preservada, né? Até não sei, até eu gostaria de criar um parênteses, né, sobre a questão da arte, né? E essa arte, lógico que a arte e a religião se fundem muito, muito nessa questão da imigração. Por exemplo, a questão da Páscoa. A Páscoa, você vai aqui hoje, a Páscoa moderna, né, é regada a chocolates, né? A Páscoa deles, dos imigrantes que chegaram aqui, inclusive a minha bisavó fazia esses trabalhos, eram ovos de galinha, com a sua casca enfeitada, pintado, com vários tipos de adorno. Né? Pintado à mão ali. Pintado à mão. Tem várias técnicas para fazer isso. Né? Depende da região que se está. Né? Os ucranianos também têm muito forte isso na sua cultura. Né? Os ucranianos têm outro nome, para nós, polonês é o psank, que são ovos decorados, pintados geralmente à mão. Tem algumas pessoas que pintam com cera de abelha e corantes. Dá um trabalho razoável. A avó, ela cozinhava os ovos. Mas o ovo não tá vazio. Não, cozinhava o ovo. Os antigos, eles cozinhavam, eles faziam ovos cozidos mesmo. A minha bisavó, ela pegava os ovos, colocava uma fitinha, daí cozinhava ele, digamos assim, com uma cebola roxa. Ele ficava roxo. Aí você tirava, ele colocava mais umas fitinhas, cozinhava ele no chimarrão. Ele ficava meio esverdeado. Tirava um pouco das fitas e cozinhava no chimarrão. Da hora que tirava todas as fitas, uma parte ficava roxa, uma parte ficava verde. E tem pessoas que ainda tem essa técnica, né, que faz com corante. Eles vão cobrindo com cera de abelha, fazendo os desenhos com cera de abelha, e vão das cores mais claras para as mais escuras. E a hora que ele descobre toda a cera de abelha, fica todo aquele colorido. Tem a questão da bênção dos alimentos, né, no sábado da aleluia. Então, são culturas, né, muito ricas. Ali no bosque do Papa, tem uma cerimônia bonita ali no bosque do Papa, ali perto do museu do Mon. Do Oscar Niemeyer. E eles levam as cestas para benzer. É bonito de ver, é uma tradição assim que até quem não é polonês vai lá, porque é um evento assim que realmente é da cultura de vocês. Cultural, religioso, né? Isso, é bonito, realmente tem, lógico, sempre precedido por apresentações folclóricas, né? Vai ter o Vissa dançar lá, que é o grupo, um dos vários grupos de dança que tem, né? Então, é muito rica, né? E geralmente, tanto a Páscoa, o Natal, também tem um simbolismo muito forte pro povo polonês, né? A ceia de Natal, né? Então, eu não posso deixar de falar de uma pessoa que foi muito importante na minha pesquisa, que é o seu Raymond Wilczek. O seu Raymond Wilczek era polonês, cidadão polonês,
que viveu, digamos, veio para cá ainda jovem, ainda criança. Esse é esposo da Maria. Esposo da Maria. Né? E que eu tive, digamos assim, a graça de Deus ter conhecido, né? Uma pessoa muito inteligente. Assim, eu achava ele fantasticamente inteligente, muito à frente do seu tempo. Assim, ele foi um dos caras, uma pessoa assim, que me motivou bastante também a escrever, incentivava muito a escrever e deu muitas. Tanto é que em alguns capítulos do livro eu falo sobre ele, sobre as coisas que ele me contava. Né? Eu viajei com ele para vários congressos, né? da Braspol, né? que é a comunidade polonesa, e, digamos assim, aprendi muito com ele. Né? E ele me contava, né, que quando a mãe dele, eles faziam a mesa, né, da ceia do Natal, por exemplo, você não poderia comer enquanto você comia, estava a ceia do Natal, na véspera do Natal, quando surgia a primeira estrela no céu. Porque lá na Polônia é diferente um pouco do clima, né? Então lá a noite começa um pouco mais cedo. Né? Então, e esses detalhezinhos é que constrói a beleza. Né? Uma coisa que eu conto no livro, né, e que é muito próprio lá de casa, né, como eu expliquei aqui, acho no começo, a gente sentava, comia e depois ficava conversando. E meu avô me contava histórias que ele ouviu da avó dele, que ouviu da avó dele, que ouviu da bisavó, histórias que vieram da Europa parar na mesa lá de casa. Legal, né? E histórias assim que não são histórias de Natal, que não estão em livros. A oralidade, né? A oralidade. Hoje eu coloquei, né? Até eu chamei esse capítulo de História do Natal do Stanislau. Onde ele conta uma historinha muito pitoresca, né? Que ele fala assim, na inocência, porque meu avô é um homem muito humilde. É um homem muito humilde. É um homem que cresceu na colônia ali no Guaragi, né? Próximo ao Guaragi, ali Onde que é Guaradi? Ponta Grossa? em Ponta Grossa. Guaragi, você Ponta sai Grossa. de Ponta Grossa, né? Você vai em direção a Teixeira Soares. Tem uma localidade ali que é uma espécie de subprefeitura de Ponta Grossa. Ah, entendi. Então ali, no entorno ali, tem várias Distrito, assim. várias colônias. Até a colônia, como meu avô cresceu lá, é a colônia... Puxa, agora me fugiu o nome. Deixa eu tentar lembrar aqui. Posso ir? Mais fácil. Pode colar. Depois nós... pode depois nós- colar. mas Vai falar. Uhum. Concha, minha mãe falava no lugar de Ver se eu pego aqui, Conchas. porque é muito rápido. O Guaraúna. Agora, Como? não achei aqui, mas lembrei. O colônia do Guaraúna. 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 Então, vamos voltar para Guaragi. Como é que é? Guaragi. Então, Guaragi fica... deixando Ponta Grossa, você entra ali sentido Palmeira, daí você vai passar por uma entrada, né, que se não me falha a memória, se você seguir em frente, vai sair em Teixeira Soares. Só que antes lá você vai passar no meio de um vilarejo, num pequeno bairro, como se fosse um bairro, uma subprefeitura, que é do Guaragi. O casamento dos meus bisavós, que é esse que está no quadro, aconteceu lá no Guaragi. E mais à frente, você vai ter uma colônia, que é a colônia do Guaraúna. Tem o rio Guaraúna lá. Né? Guaragi quer dizer isso, né? Guaraúna e Tibagi, os dois rios que tem lá. Porque o nome antigamente de Guaragi era entre rios. Entre o rio Guaraúna e o rio Tibagi. Aí ficou Guaragi. Entendi. Então eles moravam nessa colônia lá. E provavelmente daí surge Barão de Guaraúna. O Guaraúna, Uma personalidade. imagino que seja devido ao rio. Eu não tenho. Tem essa colônia ainda? Oh. O Guaraúna, a colônia tem, só Tem. que, digamos assim, hoje já virou fazendões, né? Você não tem mais a colônia como era. Se você for hoje por Ponta Grossa é mais fácil, né? Você pega ali a Santa Paula, né? Sai para Santa Paula, pega a estrada do Kalinowski, porque tinha uma balsa lá, e esse Kalinowski passava as pessoas pelo rio Tibagi na balsa. E você segue em frente, né? E em um determinado momento você vira às esquerdas ali, você vai encontrar. O que hoje determina exatamente onde é o lugar? O cemitério e a igrejinha. Você tem uma igrejinha amarela, era amarela, agora não sei se mudou a cor, né? E um cemitério em frente, né? Que ali você consegue saber onde era a antiga colônia. Né? Entendi. Então você Guaraúna. você elenca vários sobrenomes e tal ali, né? E a gente imagina, porque eu tenho essa experiência, assim, porque tem na nossa família algum caso parecido. Um tio meu, como a história do cemitério, estavam visitando o cemitério e estava lá um sobrenome. O sobrenome dele já é falecido, era Demétrio, a gente chamava como Demétrio, né? Mas daí a gente no cemitério virou Dimitrov. Então, essas variações, assim, acho que dá a impressão que, acho que como a Joyce falou ali na recepção dos... Né, acho que os nomes eram meio... Sei lá se tinham algum problema, ou então, às vezes, por erro mesmo de grafia. Então, e a gente entende
que acho que até aceita como normal para a época, eram muitas consoantes e tal, e às vezes pronunciava um jeito e saía conforme a pronúncia. Assim, o polonês, o idioma polonês, ele utiliza caracteres latinos, né? Então, é diferente do russo, por exemplo, e do próprio ucraniano, né, que usa alfabeto cirílico, né, que para nós latinos aqui é quase impossível de se ler, né? Então, o polonês usava uma língua latina. Porém, assim, lógico, tem poucos registros sobre o assunto, mas dá-se a entender que o indivíduo chegava na frente da mesa, do mesário lá, né? E ele pronunciava, você quem é, e ele falava o nome. E do jeito que o indivíduo escutava, ele escrevia. Às vezes, por exemplo, se a pessoa era letrada, né, como o polonês é uma língua que usa caracteres latinos, ele corrigia, não, aqui é assim, escrevia em algum lugar. Agora, se ao contrário, a pessoa realmente tinha pouca leitura, o que era comum também na época, ia do jeito que ele escrevia, né? Por exemplo, o nosso sobrenome Skalinski, a única diferença que tem é uma questão que foge à gramática portuguesa, né? Que é a questão do acento no N, né? Vai ter um acento no N. No demais, é a mesma formação da palavra. O polonês usa muitos dígrafos, que traz a ideia assim, da palavra ficar imensa, né? Porque você vai ter sons de dígrafos, C com Z, vai ser tchê, então ele vai formando esses dígrafos. Entendi. Então, para quem não conhece o idioma, olha aquelas palavras, aqueles Então, sobrenomes... por isso que a gente tenta ler letra a letra e não sai nada. Aqueles sobrenomes são enormes, você olha assim, mas isso aqui só tem consoante? Sim, Como é que fala isso? É porque são dígrafos. É uma sopa de letrinha, né? É porque são dígrafos. E quando você aprende os dígrafos, com qual som transliterar os dígrafos, aí fica menos difícil. Fica menos difícil. Exatamente. E tem significado, assim? São esses nomes, esses sobrenomes, eles têm significado? Tem? O que é? Lógico que o número, digamos assim, há variações, né? Mas, digamos assim, tem que são derivados de profissões, como grande parte dos sobrenomes, de cidades, de localidades. Por exemplo, Skalinski, que é o meu sobrenome, esse skal do começo, né, do prefixo, é rocha, né? Mas por quê? Não é por causa da pedra, mas porque a localidade que eles viviam, existia um grande castelo de pedra, que ficava no meio da aldeia. Então, todo mundo que morava perto do castelo tinha esse prefixo. Os Skalskis, os Skalinskis, os Skals, por causa do castelo de pedra. Como tem vários sobrenomes que são atribuídos também a profissões, né? Como no caso Kowalski. Né? Kowalski é ferreiro. O prefixo é ferreiro. Né? Tem, por exemplo, os Lewandowski, que é a minha bisavó, era o nome solteiro dela. Era Helena Lewandowski. Tem o Serginho, tem vários aqui em Telemo. Lewandowski é um dos sobrenomes mais comuns na Polônia. Então, quase toda a colônia polonesa, quando se fala de polonês, você vai sempre achar um Lewandowski. E mesmo dentro da família da minha avó, né, tem alguns livros, né, até se o Rútil estiver assistindo, né, vou mandar um abraço para ele. Tem variações, né? O pessoal escreveu diferente um pouquinho. A grafia é um S, é um N a mais. E acaba alterando. E com o passar dos anos, né, vem outra geração, já dá outra modificação, né? Hoje é mais raro esse tipo de problemas, né, porque hoje as coisas não são tão manuscritas, né? Mas realmente isso causava, né, essas variantes, né? Até eu conversava aqui, né, em off, né, que quando você vai fazer uma pesquisa, você que talvez seja despertado depois de assistir esse vídeo a tentar buscar mais sobre o seu passado, né? Quando você faz uma pesquisa nos acervos, aí, tanto no acervo do Estado, no acervo nacional, né, seja ele qual for, sempre você tem que colocar várias variantes. Porque o seu sobrenome pode estar escrito de várias formas. Por exemplo, o meu Skalinski, eu encontrei ele em vários níveis, né? Desde lá de Ilha das Flores. Lá em Ilha das Flores está idêntico ao sobrenome. Mas quando chega aqui no Paraná, ele já escreve com E. Já escreve já escreve sem o I no final. Já tem um outro, lá nos Estados Unidos, tem alguns que já tem Y no final. Você vê que as variações vão acontecendo. Isso eu ia te perguntar, assim, por uma curiosidade, no processo do escrever, assim, como que você chega a esses documentos tão antigos, assim, você, antes de ir para o lugar, né, já que é um investimento próprio, assim, antes de você ir, você já tem, ou você vai garimpar lá, enfim, como é que funciona isso para você? Eu queria falar sobre isso até, que bom que você perguntou, sabe? Porque eu acho que... porque a pessoa às vezes tem curiosidade. Como é que você acha uma certidão de casamento de 1800? Eu como disse,
eu produzi o trabalho com recursos próprios, então eu não fiz grandes viagens. Eu fiz várias viagens pelo Paraná, realmente, mas não saí muito do Paraná. Como é que eu fiz, então, para achar essas certidões? Primeiro, esses documentos. Primeiro, eu tinha as histórias que se contavam em casa. Essa é a primeira coisa, né? Identificava, eu sabia da onde qual a nacionalidade, pelo menos, né? Sabiam que eram poloneses, conhecia os sobrenomes, só tinha isso também, né? Aí eu começo a busca pelo Paraná, né? Pelo arquivo o acervo histórico do Paraná, que é muito bom, muito organizado. Tem um site, né? Que você entra no site, coloca seu sobrenome lá, como eu disse, com várias variações. Várias variações. Inimaginável, você usa a criatividade. Então, por esse site, a gente já consegue alguma coisa. Isso. Aí você vai conseguir o quê? Quais são todas as pessoas que se registraram com esse sobrenome. Daí você pega lá vários registros que tem. Aí você pega o mais antigo. Mas esse registro que você vê, então, ele é digitalizado, aquele documento, ou é só um... Digitalizado. É a foto mesmo? É a foto mesmo. Que legal. Lógico, eu tive a ajuda de vários técnicos aí do acervo histórico do Paraná, né? Mas você entra lá e você faz a solicitação, né? Aí o que acontece? Daí eu peguei o mais antigo, né? Que era de Józef Skalinski. E daí tinha a data que ele entrou no Paraná. Opa, agora já tenho mais uma coisa. Eu tenho a data que ele entrou no Paraná. Então, mais ou menos, lembra que eu falei que Ilha das Flores ficava 40 dias, né? Então não está muito longe. Aí você entra num arquivo, eu chamo de arquivo do CIAM, porque é a sigla, que é da Marinha do Brasil. Que daí cataloga todos os navios que chegaram com imigrantes. Isso tem na internet? Isso tem na internet, antes do século XIX. Aí eu fiquei uns 4 anos lendo lista de navio, porque na verdade você não tem isso em ordem alfabética. São manuscritos. São manuscritos digitalizados. Você abre aqueles PDFs, né, imensos e vai lendo. Italiano. E agora começou também uns alemães, italiano, alemão. E vai. Até de repente, talvez uns 3 anos, mais ou menos, nessa vida. Eu estava numa tarde de sábado. Eu estava em casa, assim, no CPU, né? Porque na época não tinha notebook, era CPU. Assim, de repente, correndo PDF. De repente, eu bati o olho assim e enxerguei. Józef Skalinski e Elżbieta Skalinski. Quase que era cadeira. Achei. Achou o quê? Achei o registro do Józef Skalinski. E daí eu escrevi para Ilha das Flores, né? Para o Arquivo Nacional lá. E eles me mandaram, né? Mandaram realmente. Escrever, lógico que eu facilitei o trabalho deles, né? Porque eu já mandei o nome do navio, porque daí você imprime o PDF. Então eu tenho lá o diário de bordo do navio Vesser que trouxe eles. Com o lugar que é onde foi confirmada a presença deles. A idade, quantos filhos vieram juntos. O nome dos filhos, tudo. O nome dos filhos. Qual que é a filiação, né? Tinha 2 crianças, aí qual o grau de parentesco. Aí mandei lá, eu fiz um pedido lá para Ilha das Flores para ver se eles não tinham esquecido nada lá. O que acontece eles ficar lá, tem um achados perdidos lá. Uau! Daí eu peguei e mandei, não esqueceram nada, mas só que eles me mandaram uma certificação, né? Com tudo isso que eu já tinha visto no diário de bordo, escrito por escrito. Realmente, em abril de 1891, entrou no Brasil Józef Skalinski, Elżbieta Skalinski, acompanhado de 2 crianças, tudo declaradinho. Veja que até agora eu não saí de casa, né? Que bonito. E aí, chegando com esse material em mãos, aí eu fui no cemitério. O cemitério na colônia Gertrudes, que é ali em Ponta Grossa. Quem vai para Ponta Grossa, quando você chega em Ponta Grossa, você vai ver que ali, logo no início, tem uma imagem que vai te chamar a atenção. Um homem em cima de um cavalo. Assim, perdido no meio de um trevo, lá tem um homem em cima de um cavalo, indo em direção a uma entrada. E aquela ali é a entrada onde as colônias antigas, né? O Taquari dos Polacos, que se chama Taquari dos Polacos, né? Tem um grande amigo que mora em Taquari dos Polacos, que é o Dimas Schwink, né? Que é o curador do cemitério do Taquari dos Polacos, né? Tem um abraço, Dimas. Eu vou ter certeza que você vai ver esse vídeo. E tem as outras colônias, né? Moema, Gertrudes, que ficam ali, né? Daí você foi lá ver o túmulo. Eu fui ver o túmulo, e daí no túmulo você vai fechando matematicamente, né? Porque, como eu disse, na memória da família... A cronologia vai se juntando. Porque lá no registro do Vesser tinha as idades. Você volta a idade, tinha 32 anos, você vai voltando a idade. Então ele nasceu tal ano. Você vai no túmulo, opa, bateu. Aí ele estava acompanhado de quem? Elżbieta Skalinski. Elżbieta Skalinski seria Elizabeth, né? Skalinski, ou Isabel.
tanto traduzia para Elizabeth como Isabel. Então bateu também. E aí, então é esse mesmo. Em 1939, morre o primeiro, que é o Józef Skalinski. Daí Elisbieta já vive mais alguns anos ainda, né? Então já estavam no Brasil, já tinham criado os filhos. Aí, lógico que eu fui atrás de todo e qualquer tipo de fonte, né, que falava sobre o assunto, né? E também você tem a família, né? Porque como eles chegaram, dá para dizer que estão há pouco tempo no Brasil, você chega e encontra alguém que tem o sobrenome Skalinski. Qualquer um. Assim, eu pergunto para ele assim, viu, mas quem que é teu pai? Ah, meu pai é fulano. E quem que é teu avô? Ah, meu avô é cicrano. Opa, teu avô era primo do meu avô. E Já começa a juntar já a anexa. parentada. Já anexa, né? De repente, vai montando. Aí, no caso das pessoas que estão no Rio Grande do Sul, eu identifiquei, né, pela internet que existia esse povo lá, né? Entrei em contato, né, com o senhor Arthur Skalinski e expliquei para ele, ó, eu sou o Ricardo Skalinski, que eu falei que eu era Ricardo Skalinski, ele já, opa, então nós somos parentes. Já. Aí começamos a conversar, eu falei assim, estava em férias, né, e peguei o carro, a patroa, as crianças e Foi pra lá. se mandamos para lá, né? Fica lá na fronteira com o Uruguai, em Tucunduvas. E fomos até lá, né? Cheguei lá, como eu disse, fui recebido muito bem recebido, assim, fantástico. Daí me apresentaram todo mundo, né? Daí foi de casa em casa, conversando com o outro. É lógico que eu tinha todo esse material que eu citei, né? Eu ia encadernando e anexando, né? Então, quando chegava, né? Porque hoje em dia, eu acho que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo, né? Então, quando eu chegava, eu já apresentava, ó, tá aqui os documentos, ó, tudo isso aqui é o que eu já tenho da pesquisa. E agora eu quero ver com vocês aqui o que vocês vão me contar mais, né? E aí eu ia endossando, né, as questões, me contava a história deles. Então, é uma pesquisa de campo, né? Daí, quando eu já saí, eu comecei a perceber que o trabalho estava muito avolumado, assim, de informações e que poderia realmente ter uma abrangência maior e sair do âmago da minha família e atingir realmente a história do Paraná, aí eu comecei a ir a campo pelas colônias, né? Só que não é tão fácil assim, né? Para você chegar numa pessoa de idade e, olha, eu queria fazer umas perguntas, você não é fácil. Então, para isso eu sempre precisava de alguns apoios, né? Da região, né? Logicamente que a esposa estava junto ali. Sim, a esposa sempre Ombro a ombro. A esposa... Mas em algum momento, assim, tipo, acho que não vai dar mais. Agora eu vou jogar a toalha. Nunca passou. Aí não... Não, houve alguns momentos que a gente interrompe, né? Porque nesse meio tempo eu fiz várias pós-graduações, eu estou sempre estudando. Aí eu diminui um pouquinho. De repente eu tropeçava em alguma informação, opa, vamos para frente. Aí eu começava a ler um livro, terminava, porque esses livros, quem gosta da leitura, né? Às vezes você não já percebeu, né? Que às vezes para tirar 5, 6 informações valiosas, você tem que ler um livro de 80 páginas. Para tirar 5, 6 informações valiosas, né, que vai usar. Eu passei também um tempo muito grande lendo as atas de reuniões do governo do Paraná, do século XIX, né? Porque não tinha livros que falavam sobre migração. Então eu tinha que ir peneirando dentro das atas. E achando, até se quem vê o trabalho vai ver que tem várias citações de documentos digamos assim, de governadores do Paraná do século XIX, né? Porque não tem muita informação assim, digamos assim, acadêmica, literária. Então lá está escrito, porque na colônia foi dedicado, porque o governo se envolvia em tudo, né? Inclusive construção de igreja, né? Foi construída uma igreja, foi cedido o terreno, então tudo ficava registrado nessas reuniões. E eu ia anotando. Só que para achar essas informações eram horas e mais horas lendo essas atas. Eu acho interessante, não sabia que a gente tinha essa estrutura assim pela internet e acho assim, aqui até um ponto positivo. Fiquei feliz de saber, porque é bom, né? De repente, né, a gente acha que isso daí tá guardado em baús de alguém que já faleceu, que já virou lixo, digamos assim. Mas então, se tem na internet, isso é... Tem na internet. Lógico, daí também, boa, além, né, desses materiais, quando eu fui a campo, né, casas de memória, né? Eu chegava na casa de memória, né, nos acertos, por exemplo, a Casa de Memória de Ponta Grossa, em Curitiba, né? E falava, eu estou fazendo uma pesquisa. O consulado da Polônia, né, me ajudou bastante. Sabe que eu tive que fazer uma pesquisa agora, a gente está fazendo um vídeo, e daí era de um senhor que era da Polônia. Né, pai? O Franz, né? O Franz Krasberg. Então, aí eu entrei no site, mas eu sei que encontrei o nome dele lá, aí mandei um e-mail para eles pedindo assim mais detalhes, né, do período que ele teve na Polônia e tal, e eles responderam, deram atenção e tudo, mas que eles não tinham maiores informações, sabe?
Mas eles têm catalogado todos os sobrenomes poloneses e tem o que tiver de informação daí, tem ali, né? Tem um site interessante que se chama Genética. Você entra lá, você coloca o sobrenome, ele vai mostrar todos os registros que tem, desde os séculos bem antigos, aí do século XVII. Como é que é? Genética. Genética. Você coloca o sobrenome, ele vai mostrar. Ele mostra certidão de casamento, de óbito. Só que na época que eu pesquisei, né, você não tinha tanto acesso à internet, né? Então eu tive que aprender o polonês para poder, digamos assim, se comunicar, né, com eles, especialmente com a família na Polônia. Então você tem influência no polonês? Rozumiem trochę języka polskiego. Eu compreendo um pouco de polaco, né? Eu sempre falo assim, quando perguntam, né? Quando um polonês pergunta se eu sei falar polonês, eu falo de ja nie rozumiem dość dobrze język polski. Tylko żartuję, mówić po polsku. Ou seja, eu não compreendo bem a polonês, mas eu brinco de falar polonês. Eu realmente tive que aprender os rudimentos, né, da língua, né? É uma língua difícil. É uma língua que tem flexões, muito parecido com o grego, né? Também me aventuro no grego um pouco. E naquela época eu por e-mail, né? Eu mandava e-mail para um monte de gente. Todo mundo que eu sabia peguei um monte de endereço da Polônia e mandei e-mail para todo mundo, explicando quem eu era, o que eu queria, né? Uma pesquisa. Até que um belo dia um padre me responde. Padre Lech Skalinski. Me responde empolgado. Mas o que era a curiosidade dele? A curiosidade dele não era assim, da pesquisa, de livro, nada. Como é que eu escrevi em polonês? Como é que eu fiz para escrever em polonês sendo brasileiro? Aí começou a conversa, né? Ele contou sobre a família dele, quem era ele, até eu conto no livro, né? Tudo que ele escreveu para mim, mandou foto, né? É um padre lá ele é um padre lá, ele cuida de um seminário lá, né? Assim, na época ele era um pouco mais jovem, hoje ele está mais velho. Mas eu tive que aprender. Daí quando mais recente, né? Quando as redes sociais já estão mais ativas, aí eu consegui falar com o pessoal dos Estados Unidos, né? Pegar o Facebook, alguma coisa. Pelo Facebook. E até hoje, tudo que eu posto lá, eles comentam. Fazem comentário, assim. E teve um que até teve uma delas, né? Que escreveu um dia, assim, postei uma foto, né? E ela escreveu embaixo assim, nós somos família. Legal. Ai, que legal. Tem a Genevieve Skalinski, que é interessante também, porque ela que entrou em contato comigo. Genevieve Skalinski, que era da França. Então, aproveitando, né, explicando uma dificuldade quando se faz esse tipo de pesquisa. A grande parte desses ancestrais dessas pessoas dos outros países também se chamavam Józef Skalinski. Porque Józef é José. José é um nome muito comum. Então, às vezes para fazer, quando você vai voltando para trás, né, muito tempo atrás, para você separar isso aí, você tem que fazer muito malabarismo, muito estudo, para realmente saber que aquele documento fala daquele Józef que você quer saber. Né? Deus vai ligando, né? Józef era casado com quem? Lisbeta. Então você tem que ver. Não, esse aqui é casado com Maria, né? Então é o outro Józef, não é o mesmo Józef. Esse que não nasceu no mesmo dia que esse. Então você vai separando eles. Né? Porque realmente eu perguntava para eles, qual que é o primeiro que você sabe que chegou aí? É o Józef. E daí perguntava para o outro, qual que é, assim, do que você sabe? Que contam? Quem foi o primeiro? Chegou? Foi o Józef. Daí... Daí chega aqui no Brasil e pergunta para mim, viu? Quem foi o primeiro Skalinski que chegou no Brasil? O Józef Skalinski. Então, aí você tem que ir peneirando, né? Você tem que ir fazendo essa... Tem o da Rússia também, eu conversei com... Então você falou, então, só para a gente dar uma abrangência, né? Você falou da França. Então, nesse período dos imigrantes e tal, né? Que perderam a terra, enfim, foram colonizar outros países e tal, outras regiões e tal. Então, você fala que tem uma densidade demográfica grande ali nos Estados Unidos. Na França também não é muito grande, mas tem. Daí você tem no Brasil e tal. Então, essa vamos dizer assim, pulverização foi mais ou menos na mesma época dessa corrente. Isso, digamos assim, lógico, teve mais ou menos assim que eu digo, variações, né? Por exemplo, teve realmente uma grande quantidade, especialmente nos Estados Unidos, né, que vem do mesmo boom, né, do chamado da febre do Brasil, né? Esse mesmo boom também passou era a América, né? América. Vir para a América, né? Então, os Estados Unidos recebe bastante gente nesta época, né? Já na Europa, como a Europa é bem mais acessível, né? Então ela passa por várias épocas, inclusive o pós-Segunda Guerra, né? Que as pessoas acabam, digamos assim... Depois de 45 em diante, misturando os povos, né? Digamos, a guerra desloca grandes massas de pessoas para várias regiões, né?
Aham. Então, você acaba tendo essas famílias polonesas chegando nos mais variados tempos, né? No caso dos Estados Unidos, é muito parecida a história com a nossa aqui. E no caso dos europeus lá, são histórias bem diferentes, né? E quando eu conversei com o pessoal da Rússia, é mais diferente ainda, né? Então, são realidades um pouco diferentes, né? Não há uma... E as grandes concentrações, assim, fora dessa região da Polônia, do leste europeu ali e tal. Interessante. Eu tenho uma experiência assim, um dia eu trabalho numa grande indústria papeleira e um dia eu estava lá na minha mesa e de repente chegou um rapaz trazendo um vendedor desses que vende produtos químicos, falando inglês, né? Porque todo mundo fala inglês. E o rapaz que estava apresentando, né, que estava sendo ali o anfitrião ali, falou assim, esse aqui é o Ricardo Skalinski, esse é um polaco. Na hora que ele falou isso, o senhor deu uma olhada para ele e falou assim, You are Polish? Eu falei, fiz que sim, né? Ele já começou a falar em polonês. Aí eu já respondi em polonês. Aí ficamos conversando, né, um tempo lá em polonês, né? Isso chamou bastante atenção do setor, né? Conversando na língua polaca, né? Porque o meu inglês é muito fraco, em polonês eu vou melhor. E conversando, então, a gente até nesse momento a gente entrou nesse mérito, né? Até eu brinquei com os meninos, eu falei assim, anos falando que conhecia um pouco polonês, se esse homem chega aqui, puxa conversa comigo e eu não converso com ele, eu ia estar em maus lençóis, né? Para explicar essa história. Mas fluiu a conversa até, foi muito boa. E isso foi uma das coisas que a gente conversou, né? Porque como ele morava nos Estados Unidos, né? Mas ele era polonês, mas morava nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem a maior colônia polonesa fora da Polônia, né? Que seria em Chicago, né? E o Brasil tem a segunda maior, né? Verdade. Que é aqui em São José dos Pinhais, né? Eu achava que era Prudentópolis. É que Prudentópolis é a maior colônia ucraniana. Ah, ucraniana. Ucraniana. Lógico que os poloneses estão espalhados, né, por todo o Paraná, assim, mas em concentração, né? Quando se fala de concentração, vai nos se meter, né, a São José dos Pinhais, né? Uhum. É Murici. A Murici. A Murici. A colônia Murici é a maior concentração de poloneses, a segunda maior concentração de poloneses fora da Polônia. Daí é lógico que Primeiro Chicago é maior, né? E deixa eu te perguntar, assim, puxando a sardinha para o nosso lado, que a gente gosta de falar de Monte Alegre, de Harmonia e tudo. Ah, sim. De Cidade Nova, né? Você falou que se criou ali no quilômetro 28, na Miranda, enfim. Isso, e também disse que quem não conheceu não conhece mais. E daí, ali tinha mais poloneses ou como é que era? A história da nossa relação da nossa família, como eu disse, o meu avô, ele perdeu o pai muito cedo, que esses que estão na foto aqui, né? É Władysław Skalinski, né? Que chamavam de Vlad. E a minha bisavó, que era Helena Lewandowski, que se casou com ele e virou Helena Skalinski. Lá na década de 20, lá eles casaram. E ele morreu muito cedo num acidente de carroça, né? Tombou a carroça lá, até eu vi o lugar onde caiu a carroça, né? Um dos meus tios avós, ele falou assim, ele caiu aqui, ó, nesse buraco. Eu vim com meu pai aqui, ele caiu aqui. Então ele morreu muito cedo, né? E antigamente, para uma viúva, era difícil, ela já estava já tinha o meu avô, já tinha mais 2 filhos e estava grávida. E aí, então, isso é uma situação complicada, né? E acabou que ela voltou a morar com o pai, né? Ela quando casada, quando morava com o meu bisavô, eles moravam na colônia ali na região de Moema e Gertrudes, né? Daí ela volta lá pro Guaraúna. E ficou lá, né? E era uma mulher viúva, com filhos, e a dificuldade você já dá para imaginar, né? Aí a irmã dela, que a gente chama de tia Wanda, né? Porque é interessante na cultura dos antigos, que independente de qual geração se você era tia, todo mundo vai chamar de tia. Madrinha era de todo mundo. Primo, tu vai chamar de primo. É curioso, é o sistema antigo, né? Então, a tia Wanda vem, né? Fica sabendo de algum jeito que eu não sei, sobre a questão da lagoa, né? E ela vai trabalhar na lagoa numa creche. Ela trabalha na creche da lagoa. Uma creche. E aí ela... Isso daí é tipo anos... isso 60. aí vai ser anos 60. Né? E aí ela traz a minha bisavó para cá, né? Pra trabalhar, né? Daí ela vai trabalhar no viveiro, que é no plantio, né? Legal. Plantando, né? Mudas, né?
E aí, daí ela traz os filhos, né, vem pra cá, né? E, entre eles, Stanislau Scalinski, que era meu avô, né? Então, então, tipo assim, desde essa época, digamos assim, eu tenho certa familiaridade aí com as agrovilas, né? Então, eles moraram um tempo na Lagoa, daí nessa época eu nasci, né? Aí depois a gente foi deslocado para o quilômetro 28, que era uma agrovila, que no princípio, né, tem grandes cronistas aqui da cidade, de Tibagi, que escrevem muito bem sobre o assunto, né? Que vão memorar que no princípio o quilômetro 28 era destinado à construção de tijolos, se não me falha a memória. Tinha olaria, o grande olaria. A olaria e o quilômetro 28 é a mesma coisa? É, na mesma região. Ali, inclusive, algumas vezes que tinha um armazém de subsistência, que era até que meu pai fazia parte na área da panificação, existia naquela região ali uma pedreira também, sabe? Então tinha a exploração de pedra para fazer pavimentação de macadâmia dentro da fazenda e tal. Então, mas é interessante, é uma região muito rica. Tinha, então, os lençóis de argila, né? Que daí, então, realmente, nós temos num podcast que nós falamos sobre isso, sobre a construção dos primeiros tijolos, que eles saíram daquela região ali. Ali, o movimento maior era na Lagoa, que tinha uma grande serraria, né? E nessa região, como você está falando, então, logicamente que tinha ali a parte de reflorestamento, a parte de silvicultura e tal, mas tinha, então, isso que você falou, né? Tinha olaria, então, na verdade, era um grande centro até, né? Porque tinha uma extensão do armazém de subsistência lá nessa região. Realmente era movimentado ali. E tanto é que ali vinha um ônibus que seguia para o norte, né? Passava por ali, né? Então, então tinha um bar, eu lembro até da cor, um grande bar amarelo que ficava na beira da estrada, próximo à ferrovia. Isso, parava ali. Que altura que é o quilômetro 28? Ali já era limítrofe da fazenda, porque ali tinha uma corrente também. Ali era a região... Alguns falavam a região da corrente e tal, mas é como você está falando, tinha para quem vai buscar na enciclopédia aí, fazia parte da Cidade Nova Indústria e Comércio, que pertencia então ao Bar Grande, que era uma extensão também desse bar que você está falando. Ali você também ia ter a vila, como é que se chamava? A vila ferroviária, né? Isso, exatamente. Ali, tinha umas casinhas da vila ferroviária. Quando eu era criança, de memória... Indo depois da Lagoa. Ah, sim. A Lagoa seria, né? Vamos dizer, quilômetro 13, 15, sei lá, não vou precisar isso aí, mas daí o quilômetro 28 justamente por causa dessa distância com o Marco Central, que sei lá, de repente seria aqui na Harmonia, não sei. Mas é isso mesmo. Então o quilômetro 28, ele também tinha ali uma coisa interessante do quilômetro 28 é a proximidade com a Fazenda Velha, né? Que é um marco histórico da região, né? Entendi. Exatamente, Que é muito perto ali, né? Você passa ali aquele trilho do trem, né? Um pouco à frente já é a Fazenda Velha. Né? A gente ia buscar pêssego lá quando eu era criança. Quando você falou da ferrovia, eu lembrei bem exatamente como você falou desse prédio, né? Que era um prédio de madeira, né? Com 2 águas, parece. E era voltado para o lado da ferrovia ali, né? Que era parte de manobra, inclusive. Ele tinha uma área para fazer manobra e tal, né? Para quem viveu, para quem não conheceu, né? O quilômetro 28 ele era uma agrovila, tinha algumas casas, né? Ao centro você tinha um mercado Paraty. Olha. Paraty, feito, né, revestido externamente tipo de pau a pique, né? por cascas de madeira, né? Por lascas de madeira. Né? Olha. Você tinha ao centro uma igreja católica. Eu não me lembro quem era o padroeiro da igreja católica. Lembro do padre, eu lembro. Isso era mais ou menos em 1986, o padre Dário. Então, você entrava numa igreja bonita, uma igreja de madeira. Ao fundo tinha um salão paroquial, mas à esquerda tinha uma escola, também revestido com lascas de madeira, avermelhadas, né, molduradas. Tinha o escritório, que a gente chamava, né? O escritório, que era se não falha a memória, era uma casa azul, né, de 2 águas. E nós morávamos um pouco acima do escritório, acho que 3 casas acima do escritório. Meu avô, ele era motorista. Ele dirigia, né, um caminhão turmeiro, né? Um caminhão que puxava turma. Isso hoje, né, se você contar isso para alguém que vive hoje, que tem seus 14 anos, não vai acreditar que as pessoas eram transportadas em caminhões, mas era. Turmeiro. Derruba as ações na Bolsa de Valores, né? E ele transportava, fazia essa contribuição, né? Ele, trabalhava com isso, né? E, digamos assim, meu avô era uma pessoa, digamos assim, como eu disse, não era uma pessoa muito estudada, mas sempre gostou muito de que nós estudássemos, né? Sempre incentivou, né?
Ele, digamos, do jeito dele, hoje eu faço de tudo um pouco, né? Quem me conhece, assim, mais na particular, sabe que é difícil me definir um pouco, porque eu faço várias coisas, porque ele falava, né? Você tem que ser de tudo um pouco. Porque quem sabe fazer de tudo um pouco não passa fome. Aí, viu? Para quem não, Você pra quem não obedeceu sabe bem. do que ele está falando, ele é multi-instrumentista. Ele é um estudioso, né? E curioso, enfim. Eu aprendi de tudo. Então, logo quando jovem, né? Eu já entrei no Senai, né? Eu fiz elétrica, fiz mecânica, fui estudando sempre com o incentivo do meu avô, né? Porque ele tinha essa teoria, que eu tinha que aprender de tudo um pouco, desde assentar um tijolo até fazer uma instalação elétrica, consertar um carro, tinha que saber de tudo, porque ele vislumbrava, ou ele temia, né? Não sei, nunca me falou, né? Porque ele já era um homem de idade avançada, né? Talvez ele temesse, né? Que eu não conseguisse sobreviver, né? Sim, E que ele então. sabia que ele não ia durar muito tempo também, né? Que já era de idade avançada. Apesar que ele morreu, eu já tinha quase 22 anos. Então ele se incentivava, né? Então eu comprei a ideia, né? E tudo que eu pude fazer para aprender, e até hoje ainda faço isso, né? Tô sempre tentando aprender alguma coisa, né? Porque realmente faço valer o que eu aprendi com ele. Mas ele era uma pessoa humilde. Eu acho que a segunda função que ele ocupou, que me ocupa muito a lembrança, já é no Miranda, né? Que nós fomos transferidos. O quilômetro 28 ele foi transferido para o Miranda, que era uma agrovila que ficava, digamos assim, mais à frente da chamada bacia. Para quem é mais jovem, vai lembrar da Hípica, né? Que é ali onde tem Parque o Ecológico. Parque Ecológico. Daí você passa o Parque Ecológico, tem o Cemitério da Harmonia, né? Passa o Cemitério da Harmonia, você vai ter um rio, que era um riozinho bem raro na minha infância, que é a bacia, né? Mais à frente ele tem uma estaçãozinha ferroviária ali, né? Antiga. E você segue em frente. E você passa a ferrovia, um trecho de passa aquela ferrovia. Corta a ferrovia ali. Corta a ferrovia, segue em frente, até que você vai chegar num grande círculo ali que vai para agronomia, vai seguindo em frente, você vai acabar saindo na chamada Barra do Alegre, né? Que seria o delta, onde o Alegre deságua no Tibagi. E antes ali tem essa agrovila, né? Que é o Miranda, né? Que quem viu, quem não viu não vai ver mais, porque eu estive lá, isso até, digamos, hoje já é uma plantação, né? Porque realmente as agrovilas representavam um tipo de necessidade, né, de mão de obra que com os maquinários já acabou não sendo mais necessário. Eram entrepostos, né? Eram postos avançados, e lá também vivi, né, até os meus 11 anos lá, né, com o meu avô Stanislau, né, e a minha avó Maria Clara, né? E lógico, também minhas tias moravam lá conosco, né? Então, eram lugares assim que, digamos, eram distantes, você tinha pouca movimentação de carros, né? Eu morava nesses lugares distantes. Até tanto é que quando eu concluí, né, a escola, né, que era a escola rural, né? A escola rural municipal. Tinha a escola do Miranda. Tinha a escola rural municipal, se me fala a memória, Frei Henrique de Coimbra. Igreja. Quem estudou na escola rural municipal Frei Henrique de Coimbra, dá um joinha. E de lá, quando eu acabei, né, o que, digamos assim, seria o fundamental, né, na quarta série, eu tive que morar com uma tia na Lagoa para poder iniciar o que seria um ginásio, né, a quinta série para frente, né. E daí na Lagoa, em 92, meu avô se aposentou, né, e veio para Telêmaco, e daí as coisas ficaram mais favoráveis e eu vim para Telêmaco Borba. E aqui fui crescendo e envelhecendo e criando meus filhos e assim por diante. Né? E contando história. E contando histórias, principalmente. Né? Até ontem bom. eu falei, né, que eu tenho várias formações, né? Não vou falar muito delas, né? Mas nenhuma delas é de historiador. Nenhuma delas é de história, né? A questão da história eu acho que está mais ligado com a família. Eu lembro que, se você que está assistindo esse vídeo desde o início, vai lembrar que eu falei que era costume os mais velhos almoçarem, ou jantarem, ou fazer as refeições e ficarem contando histórias depois da refeição. Então é uma coisa que eu herdei, né? Meu avô tinha um compadre, que era tio, né? Era casado com uma das minhas tias. E ele vinha aos domingos nos visitar. E lá em casa tinha uma grande varanda. Imensa uma varanda. E eles sentavam nessa varanda e ali eles começavam a contar histórias. E eu sentava na escada da varanda e eu ficava só imanginando aquelas histórias de tormentas, histórias de castadas, de pesca. Me permite e aprendia a contar histórias. Uma parte, me permite. Claro. Quando se fala assim, o pessoal almoçava e conversava, de repente se via, alguém estava trazendo um bule de café. Sim. E já emendava no café. Já emendava no café, né? E as histórias continuavam, né? Histórias, digamos assim, de vida, né? De experiências de vida. Meu avô, assim, muita coisa assim que ele me contou sobre a vida dele mesmo, né? Ele contou nesses momentos, né?
assim, coisas que ele lembrava do pai dele, né, que morreu quando ele era muito pequeno, coisas do sofrimento da vida mesmo, né? Ele tentava passar essas mensagens. Histórias que ele ouviu da mãe dele, né, que é, como eu falei, acho que da história de Natal, né? Que é uma história bem simples, mas que quando eu escutei, eu falei, mas não é possível. Eu não acreditava que eu estava ouvindo aqui, parecia um sonho, né? Porque, assim, o meu avô, como eu disse, era um homem muito humilde. Apesar de ser uma pessoa extraordinária, né? Até a primeira parte do meu livro, a dedicatória, é para ele e para minha avó, né? A Maria Clara e Stanislau Scalinski, que fizeram de mim o homem que eu sou. Então, tudo que eu sou deu para eles. Porém, era um homem humilde. E quando ele começou a contar essa história, eu falava, mas não é possível, esse homem... que tipo de literatura ele leu? Ele não leu. Ele ouviu uma história da mãe dele, a mãe dele ouviu da mãe dela, a mãe dela ouviu da mãe dela. Essa história veio de boca em boca lá da Europa. Essas histórias muito variadas, mas a que me chamou mais atenção, e até eu coloquei no livro, foi a de Natal, né? Que conta a história, né? Uma história do jeito dele. Ele conta que porque tudo para eles, para os polacos, nascia assim, quando Jesus andou no mundo. Todas as histórias começavam assim. Quando Jesus andou no mundo e tinha a Virgem, né? Maria, José e Jesus, o menino Jesus, estavam fugindo do decreto, né? Eles tiveram que ir eles estavam fugindo de Herodes, né? E eles foram para o Egito. Como eu disse, meu avô não era um perito em teologia, mas ele contou dessa forma. Estavam fugindo para o Egito. E no caminho do deserto, o menino Jesus começou a chorar demais. E a Virgem falou, mas ele está chorando porque está sujo. Areia, né? Calor. Daí José falou assim, mas agora, onde é que nós vamos lavar esse menino? E Maria viu uma luzinha lá longe. Falou, e aquela casa? Falou, vamos ver aqui tem a casa. Aí chegando perto da casa, tinha um povo ali. E ele perguntou, nós estamos atrás de água. Nós queremos saber quem que mora naquela casa ali. A gente está pensando em ir ali pedir uma água. Aí sei lá, um pastor, o que era que estava perto ali, falou para ele, não vá lá. Ali mora um grande assassino, um bandido, um ladrão. É uma pessoa perigosa. Aí eles pensaram assim, não, já que é perigoso, né, vamos entrar pelos fundos. Né? Uma casa grande, né, deve ter empregados, né? Alguém que nos receba. Eles foram humildemente contornaram, entraram pelos fundos e bateram na porta. E aí sai uma mulher, né, e os atende, né? Só que o que eles não sabiam é que aquela mulher que estava atendendo eles era a esposa desse famigerado bandido. E esse casal, eles tinham um filho único que tinha problemas. Assim, pelo jeito que ele contou, né? Eu entendi que era uma espécie de uma deficiência, né, nas pernas e que não podia andar. Né? E a Virgem chega, né? E essa mulher pergunta para ela se ela poderia ceder um pouquinho d'água para ela lavar o menino, né? Que explica a questão do deserto, né? Que estava sujo. Né? E essa mulher vai até o esposo, né? E o esposo fala assim, não, dispensa essa gente aí. Fala assim, não, mas veja bem, se dá um pouco d'água para eles lá, não custa nada. Então dê um pouco d'água para esse povo e dispensa. E ela vai lá, né? Pega um cântaro, né? Eu vou falar com linguagem mais simples, né? Não lembro qual palavra ele usou, mas pega um jarro de água, né? E entrega para Maria para lavar o bebê. E Maria, lavando o menino Jesus na água ali, percebe, né? A criança lá retorcida no berço. Com deficiência. Com deficiência. E ela fala assim, não, terminei de lavar meu menino aqui, ó, água aqui no deserto é uma coisa rara. Não quer aproveitar e lavar o seu menino também nessa água? Daí ela vai insistindo, né? Até que a mãe do menino, a esposa do bandido, né? Pega lá o menino e entrega para ela. Então, lave mesmo. Daí ela vai lavando e conforme ela vai lavando, as pernas do menino vão se desatrofiando, né? E ele volta a andar, né? E ela pega o menino e leva pro marido dela, olha aqui, ó, porque você foi bom com esse casal, ó, Deus ajudou nós aqui, ó, e o nosso menino tá curado. E segundo o que meu avô contou, né, ele devolveu o que ele tinha roubado, né, e se tornou uma boa pessoa. Veja bem, ele contou essa história, assim, na mesa do jantar, assim, sem pensar muito, assim, sem buscar, recorrer a um livro, não, deixa eu pegar um livro aqui pra ele. Ele contou, e eu achei muito bonito, sabe? Até procurei já isso em literatura, eu faço muita pesquisa na área de religião, né? Então eu tenho várias publicações de livros apócrifos, né? Ou seja, livros que falam de Jesus e que por algum motivo não estão na Bíblia, né? Porque alguma inverdade, alguma coisa duvidosa não está na Bíblia. Já procurei em vários apócrifos, não consegui achar essa história, mas o que eu tenho é a história que ele contou, que ficou na minha memória. Eu cheguei em casa, eu fiz algumas anotações, eu escrevi no papel algumas coisas. Não se esqueça, né? Eu não esqueci. Né? E daí é lógico, se você que está me ouvindo, você quer saber como é que faz para gravar uma história na cabeça, eu vou te dar um macete. Conta a história. Conte, reconte, conte e reconte.
Você, além de não esquecer, você vai melhorando ela. E procure não inventar muito, que quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Ou toda a história merece um polimento, tenta não dar muito polimento, mas você vai gravando ela na memória, né? E essa história do meu avô, né, marcou bastante, né, não só pela riqueza da história, assim, não é uma história bíblica, isso não está na Bíblia, né? Parece uma história de apócrifos mesmo, né? Quando você lê lá os evangelhos apócrifos, você vai ver histórias muito similares, muito parecidas com essa. Só que ele não leu em lugar nenhum. Ele não era um homem de grandes leituras, né? Não era um erudito. Essa história foi contada pela mãe dele, que possivelmente, que também não era uma pessoa muito erudita, que possivelmente escutou da mãe dela. Então, veja, é isso que é a beleza da tradição, né? É muito legal. Mas eu queria pedir licença, então, agora para nós fazer assim, eu quero falar um pouco nós vamos correr o risco de esquecer, com certeza vamos esquecer, né? Mas você lembra na época da Lagoa, de Monte Alegre, da Cidade Nova, de Telêmaco Borba e tal, provavelmente houveram, assim, alguns imigrantes, e a gente pode considerar como expoentes, né, assim, nessa ou naquela área e tal. Com certeza a gente vai esquecer, e nós não temos esse compromisso de lembrar de todos e tal. Então, como você falou que a tua relação com o Ulisses é muito boa e tal, né? E uma vez ele já me falou a respeito do avô, Bolislau, né? O pai dele, né? Bolislau, acho que era o pai dele. Não, Cassimiro, o pai do Oxêncio, o Cassimiro. Então, como nós estávamos comentando, né? Então, a dona Paulina era madrinha de um irmão meu, mas todos nós chamávamos ela de madrinha. A dona Paulina, a avó do... É aquilo que eu falei, né? Exatamente. Exatamente. Então, esse vínculo, né? Não tinha como fugir. Mas então você lembra, assim, de alguma pessoa, algum expoente? Você falou do Resmund, como é que é? Resmund Wilczek. Ele foi, digamos, quando eu conheci ele, através do Roberto Jurac, né? Que falou assim, eu falei para ele, eu tenho interesse em conhecer melhor essa questão da Polônia, da imigração, né? Eu falei assim, tem meu cunhado ele veio da Polônia. Aí eu peguei meu telefone e liguei para ele, viu? O negócio é o seguinte, eu me chamo Ricardo Skalinski, tenho muita curiosidade em saber mais sobre a Polônia, né? Gostaria de conversar com o senhor. Aí ele me recebeu na casa dele, né? A dona Maria também veio conversar, né? Ficou curiosa, saber quem que era. Na época eu acho que era mais magrelo um pouco do que hoje. E ali começou se eu posso dizer que uma amizade, assim, né? Porque eu acompanhei ele, né? Ele realmente ele tinha essa questão assim, de manutenção da cultura, né? Polonesa. Ele tinha esse lado, essa ligação com a Braspol, né? Que é a Associação Polonesa, né? Dos poloneses. E ele realmente tinha um nível de erudição bem maior, né? Tinha vários livros, tanto é que até quando ele faleceu, né? Eu tive a honra, né? Pode dizer assim, a honra de ganhar vários livros que pertenceram a ele, né? Que estão na minha biblioteca pessoal hoje, né? Então ele era uma pessoa que tinha um grau de erudição razoável, né? E eu ficava fascinado pela idade que ele tinha, as coisas que ele falava e as coisas que ele fazia, né? Porque às vezes eu chegava lá, nós estamos falando em 2013, 2014, ele estava conversando pela internet com os parentes da Polônia, né? Coisa assim que muitas pessoas da idade dele não conseguiam fazer. Então eu achava assim um grau de erudição muito grande, né? E assim, muita leitura, né? Então ele faleceu, né? Até muito rápido, até assim. Foi em 2014, acho que ele faleceu, ou 2015, foi em 2015. Muito rápido, assim. Já identificou a causa da doença, né? E logo se foi, mas era uma pessoa assim, muito conhecida na cidade, né? Assim, muito referenciada. Ele atuava na área de contabilidade, Contabilidade, né? Isso. Eu sempre ia conversar com ele no escritório dele, ficar perto do hospital, assim, na lateral do hospital. Então, é uma pessoa que, assim, que realmente marcou, assim, a minha trajetória, assim, que eu acho que era uma referência nesse assunto aqui, da imigração polonesa. Uhum. É lógico que é impossível falar em imigração polonesa e não referenciar, né, Ulisses Jarochinski. Exatamente. Um grande pesquisador, linguista, né, fala vários idiomas, né, e que eu conheci de uma forma muito engraçada, né, porque eu trabalhava, né, eu não tinha, digamos, em casa não tinha, demorou até eu ter telefone. Eu acho que muita gente que talvez não seja da década de 80, que não seja tão experiente como eu, vai achar incrível. Nossa, mas você não conhecia telefone.
Pois é, eu acho que eu fui discar, a primeira vez que eu fui usar um telefone, eu mesmo com a minha mão, eu deveria ter uns 14 anos. Porque não era tão simples assim ter um telefone em casa. Ele ficou com medo ainda. Ainda fiquei com medo, será que tudo dando certo? Vai Não nada. explodir. Então, eu não tinha telefone, né? E eu estava no meu trabalho e eu vi um site, na época já tinha internet, né? Eu vi um site lá que tinha uma propaganda na internet, naquela época ainda era bem lenta e bem com pouca informação. Né? Era praticamente uma página, parecia mais. Era um site, mas parecia hoje mais um blog, né? E lá tinha um livro chamado A Saga dos Polacos. E eu falei, mas esse livro aqui me interessa. Porque naquele momento era o começo do começo. Né? O que eu tinha era o que eu tinha aprendido na família, não tinha muita informação. E eu peguei o telefone do autor e liguei para o autor. O autor era de Curitiba, Ulisses Erochins. Aí liguei para ele, conversei com ele e ele falou, pois é. E assim, para quem conhece, né, é uma pessoa assim, muito bom de conversar, né? Ele conversa bastante. Né? Aí conversei com ele bastante. E até ele falou, então tá bom, eu mando o endereço, você deposita o dinheiro na minha conta. Quem vende livro pela internet, que é o meu caso, vai saber do que eu tô falando. Você deposita o dinheiro e eu te mando o livro. Aí a hora que eu passei o endereço para ele, ele falou assim, então você é de Telêmaco Borges, eu também sou de Telêmaco Borges. Aí começamos a conversar, né? E, assim, me ajudou bastante, porque como ele viajava bastante, então eu repassava para ele os valores e ele ia comprando material para mim, para ele estudar. Né? E tem bastante livros lá em casa, vários livros, CDs, assim, que eu consegui com ele, né? Porque ele ia passando esse material. Né? Então, também é uma figura aqui do município, né? da etnia polonesa, que fez muito, não só pela cultura, né? Porque também trabalhou com jornalismo, né? Escreveu várias obras, escreveu várias matérias, né? Trabalhou como jornalista, né? Até me lembro que quando o Papa morreu, João Paulo II, eu estava fazendo um curso de teologia para leigos. Isso era em 2006, se não foi agora, 2005, 2006. E quando eu cheguei em casa, que eu desci do ônibus, a minha esposa veio me buscar no ponto, né? Ela abriu o porta do carro, ela falou, o Papa morreu. E aí eu desci para minha casa e já colocamos na TV, né? Para ver as informações, se inteirar do assunto. É lógico que quem viveu na época do Paulo II a gente já esperava que isso acontecesse, porque estava muito debilitado. E quando eu coloco, eu acho que era na Bandeirantes, né? Sabe, Bandeirantes SBT, eu falei, mas eu conheço essa voz. De algum lugar, né? Achou ele. E era o Ulisses Erochins. Ele estava como correspondente, né? Tipo assim, então é uma pessoa que tem uma experiência de vida formidável, muito interessante, né? Tem histórias interessantes, pesquisa a fundo essas questões, né? Então, eu acho que também aqui, né? é um filho aqui do Telêmaco, né? Então, acho que merece também ser bem lembrado, né? E também por ser uma pessoa assim, muito acessível. Tenho assim, muita gratidão a Deus por ter conhecido ele, né? Porque é um cara muito legal. E também alguém que acreditou no trabalho, assim, na riqueza que aquilo não poderia, que aquelas informações não poderiam ficar sepultadas, né? E resolveu espalhar, né? Até ele tem uma obra do Cemitério da Harmonia, né? Sim. Tem, Que é bem interessante, né? Mas eu preciso deixar um abraço para o Ulisses aqui, porque a gente comentou, né, do vídeo, da conversa com você, e ele deixou um recado falando que vai ter mais informações num livro que ele está fazendo, enfim. Sim. Monte Alegre sempre, trajetória de um lugar, né? E de repente, quando for lançado, a gente conversa com o Ulisses também, porque ele tem um acervo de Telêmaco, de Monte Alegre. Então, Monte Alegre sempre trajetória histórica de um lugar. Ele tem vários trabalhos muito interessantes, né? E como realmente é alguém daqui, né? Eu acho que é motivo de grande orgulho para a cidade, né? Para nossa região, que ter pessoas com esse grau eu digo de erudição, né? É um erudito, ele fala vários idiomas, né? A primeira pessoa que eu conheci que falava vários idiomas era ele, né? Então, também é um filho dessa região, é um filho aqui da terra, né? Também da etnia polonesa, né? Que também merece ser referenciado. A importância do polonês, como eu disse, além da tecnologia, né, que o polonês trazia para cá, também esse conhecimento. Por exemplo, os sindicatos aqui ainda estavam surgindo. Lá, para eles, na Europa, já era uma realidade. Exatamente. Para eles já era uma coisa mais fácil. Né? Exatamente. Depois, quando você fala, você falou agora, eu lembrei, teve um sindicalista ali que foi forte, assim, foi atuante e foi, assim, longevo, foi o Silvestre Solak.
E eu acho que depois, como você escreveu ali que era uma associação, alguma coisa assim, parecido assim, com a força de sindicato, né? E depois, quando vem o sindicato, e depois teve um período, e como eu disse, até longevo, foi o seu Silvestre Solak. Por isso que quando a gente fala assim, que vai citar as pessoas, alguém vai falar assim, mas não falou do meu pai, mas não falou não sei de quem, né? Então, como você falou da empresa, né? E você já tinha se falado anteriormente, com relação ao pós-guerra, né? Então, como eu sou de 53, então teve um período que eu estava engatinhando ali e tal, andando de pé no chão, dentro da fazenda e tal. Meu pai trabalhava na área de panificação ali e tal. E, então, ali você tem o Ribinski, você teria os padeiros, estou falando só de padeiro, o Sikorsky, entende? Então, a gente tem, assim, uma familiaridade, né? A professora Otília Macedo Sikorsky e tal. Então, na área de transportes ali, acho que você vai ter o Malinowski, enfim. Então, O meu avô trabalhou com o Malinowski. Então, acho que nessa história, a gente... porque eu vi que você descreveu os nomes ali da região. Então, é muito grande, né? Como é que eu fiz, né? Até eu descrevo no livro como é que eu fiz. Tipo assim, agora, eu queria levantar os nomes, assim... Na época, a internet era difícil, né? E mesmo é difícil separar os nomes. Então, o que eu usei? Eu usei, é lógico, a lista telefônica, né? E usei alguns livros aqui da região que constavam os sobrenomes. E já pedi desculpa no final. Exatamente. Porque, É uma preocupação, né? Se você procurar seu nome, talvez seu sobrenome não esteja nessa relação, devido a variações, né? Variações. E também porque as informações na época, ainda não eram tão fáceis de achar, né? Essa relação aqui dessa lista de nomes que está aqui no livro, que são do pessoal daqui de Telêmaco, né? Sim. Então... Eu peguei as páginas amarelas e ia riscando. Então, eu quero ver se a gente... Porque é tanto nome aqui de gente conhecida que até a gente brincou com o Gabriel, né? Assim, Gabriel, qual que é o teu sobrenome? Aí ele falou assim, você é polonês. Se tiver um K, um V, um S, já tô procurando teu nome aqui nessa lista. Como é que é o sobrenome do Gabriel? Martin Costa, você vê? Então, eu queria deixar de alguma forma, não vou ler aqui, mas eu podia deixar aqui nos comentários, porque de repente, por curiosidade, eu vou copiar aqui, então. Até no final do livro, eu peguei, eu tive um trabalho grande, né? Porque, como eu disse, eu consegui encontrar a lista de passageiros do Vesser, que era o navio que meus ancestrais chegaram ao Brasil. E lá tinha dezenas de outras famílias. Então, eu peguei esses manuscritos. Primeiro passo, eu peguei os primeiros nomes, por exemplo, que são nomes simples, Maria, Mária, Yusef, e fui vendo, e fui, digamos assim, catalogando a forma que o escritor, né, escrevia as letras, que é escrito à mão, né, para aí poder transliterar os sobrenomes. Então, e daí eu cataloguei todos esses nomes, sobrenomes, nacionalidades, todas as informações que estavam no diário de bordo do Vesser estão no livro. Só que eu demorei um tempão para fazer isso, né, devido a essa questão da escrita, né? Porque quando você escreve em letra corrida, a pessoa tem um jeito de escrever, né? Até quem trabalha com pesquisa florense, né, sabe que tem essas questões, assim, né? Cada um tem a sua impressão digital ali da escrita. Exato. Então eu tinha que ir decodificando, né? Eu fui vendo as similaridades, pegando pelo primeiro nome, que são mais conhecidos, né? Maria. Então eu via como que era o M, como que era o A, como que era o R, como que era o I, e cada para daí partir para os sobrenomes. Similaridade, né? Para daí poder partir para os sobrenomes, né? Porque senão aquele monte de... são dígrafos, né? Então vai dar um monte de vogais, que daí escrito de forma corrida eu não ia conseguir ler, né? Eu ia conseguir interpretar para poder digitar, né? Eu precisava digitar isso, né? No Excel, né? Então eu tive todo esse trabalho, né, devido a essa questão dos sobrenomes realmente serem bastante difíceis de se ler. Então o livro tem toda essa intenção, também para servir como ferramenta de busca. Né? Isso. A imagem ali, né, Ricardo? O que é essa imagem? Então essa imagem, geralmente os imigrantes, quando vinham nos navios, eles traziam consigo várias coisas, vários objetos que eram importantes para eles, inclusive objetos de devoção, né? Quadros, terços, rosários, e era muito comum trazerem este quadro, né, que é o quadro de Nossa Senhora de Częstochowa. O pessoal aqui, às vezes, tem variações, que no Brasil vai escutar alguém falar assim, Nossa Senhora de Częstochowa. Um aportuguesamento, né, da palavra. Né? Matki Boski Częstochowski, que é um quadro
muito curioso, até falava hoje com o padre Primo, né? Hoje ele esteve no nosso programa Despertando com Jesus, né? E eu estava conversando com ele sobre essa questão muito curiosa. Esse quadro é conhecido também com um apelido de A Madonna Negra, ou Czarna Madonna, os polacos chamam, Czarna Madonna, que é Madonna Negra. Por quê? Porque ela tem o seu rosto escurecido. Ela é uma peça pintada em madeira, e devido às velas, né, as foram acesas, e a própria cor da madeira, ela se tornou uma figura moura, né, morena, né, numa terra de polacos. Curioso isso, né? E lá ela é venerada, né, como a Virgem Negra de Częstochowa, né, a Madonna Negra. E a história dela é bem interessante, porque você vai ver variações desse quadro. E como que você sabe que está se tratando de Nossa Senhora de Częstochowa? A cicatriz no rosto. Porque quando houve uma guerra entre a Polônia, simplificando assim, né, para não se estender muito, né, houve uma guerra entre a Polônia e a Tchecoslováquia, dentro dos soldados tchecos existia alguns seguidores de John Hus, que era um iconoclasta, né, alguém que não era muito fã do negócio de imagens. Né? E esses soldados eles tentam quebrar a imagem. E essa imagem ela é uma imagem feita numa madeira, é bem resistente, né? Eles batem no rosto da imagem, só que a imagem não quebra. Como eu disse aqui, acho que sempre entra no campo do imaginário, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu já entro nesse campo. Dentro do que se conta-se que quando eles golpearam a imagem, saiu sangue do corte. E outros contam que até o soldado que desferiu o golpe teria morrido eletrocutado por um raio. Mas não temos evidências. É o que o povo conta. Mas, enfim, essa imagem é uma imagem que repousa sobre uma grande lenda, né? Conta-se que ela teria sido pintada na mesa da cozinha da Virgem Maria, por São Lucas. E ela, por algum motivo, ela estava em Jerusalém e foi dada de presente por Santa Helena, que era mãe de Constantino, que foi o imperador que assinou o Edito de Milão, né? Que deu liberdade de culto ao cristianismo. E esta imagem, ela estava sendo transladada e, de repente, os cavalos param em frente a um lugar chamado Jasnagura, que é Monte Claro. E não houve meios de fazer com que esses cavalos andassem. Eles ficavam ali, não iam, até que entendeu-se que a Virgem queria que a imagem permanecesse lá. Então, ela permaneceu lá em Jasnagura, né, na cidade de Częstochowa. E para os poloneses, é muito semelhante com a Aparecida do Norte. É lugar de peregrinação, é a padroeira do país, né? E também a padroeira de todos aqueles que se identificam com a nacionalidade polonesa fora da Polônia. Né? Então, geralmente, quando você vai na casa de alguém que é descendente, né? Especialmente os mais velhos, vai acabar se encontrando com uma das variantes desse quadro. Eu estive em Prudentópolis por esses dias. Prudentópolis é uma capital ucraniana do Brasil, né? Só que também tinha colônias polonesas lá. Aí eu fui na igreja, que era a igreja, digamos que foi fundada pelos poloneses, né? E entrei na igreja e não conhecia ninguém, né? Mas quando eu olhei para o fundo, eu vi o quadro lá. Falei para minha esposa, finalmente um rosto conhecido. Que legal. Tava lá. Então, digamos assim, ela tem versões, né? Esta versão, que é a versão que também é muito divulgada, foi quando ela teve uma sobreposição, né, em metais preciosos, né, e pedras preciosas sobre a imagem original. Né? E é lógico que aí as pessoas foram, digamos assim, replicando, né? E acabou virando também uma versão do ícone. Tem a versão original, mas você reconhece sempre ela pela cicatriz no rosto. Legal. Sempre que você vê uma imagem da Senhora com o menino Jesus no colo, com uma caixinha que parece um livro e uma cicatriz no rosto, independente se está mais gordinha, se está mais magrinha, se o verde está mais escuro, está mais claro, sempre vai lembrar que é a padroeira da Polônia. Mas como nós já estamos quase caminhando para o final, minha esposa me cobrou ali, né? Que como é que é a história das festas de polaco que dura 3 dias, casamento? Ficou famoso, né? Porque como é que é isso aí? O casamento polonês é cultural, assim. É uma coisa interessante, é cultural, é lógico, que vai variar um pouco dos recursos, né? Mas, assim, em suma, ele é muito interessante, porque ele é diferente do que a gente tem hoje na modernidade. Eu não tenho certeza se na Polônia ainda é assim. Mas é diferente, por exemplo, essa história que se tem de que o noivo não pode ver a noiva vestida antes do casamento. Né? Uhum. Dentro
da cultura e da tradição polonesa, não era assim. Porque o que aconteceu? O noivo, ele ia na casa da noiva, do pai da noiva, para pedir a bênção primeiro. Aí de lá eles iam para a igreja. Uhum. Aí na igreja ia com eles os padrinhos, e lá era feito o casamento. E a maior parte do povo ficava mesmo na festa. Ou seja, antes do casamento a festa já estava rolando. Aí tinha o casamento. Aí o casamento terminava tarde. Aí no outro dia, aquele povo não podia ir embora para assim, mais um mês de festa. Era 3 dias de festa, né? E era curioso, porque eles saíam ele ia na casa da noiva, pedia a bênção do pai, né? Do pai da noiva, dos pais, né? Dele e do pai da noiva, eles davam a bênção, entregavam para ele um pão, em alguns lugares é vodka, mas geralmente era vinho, representando fartura, né? Não faltasse nada para eles, né? E eles daí iam para a igreja, para o casamento, né? E essa tradição assim, de que o noivo não pode ver a noiva no casamento não existia, porque eles saíam juntos da casa do pai dela. E a festa geralmente era na casa da noiva quando solteira, né? E ali era a festa. Aí tem outras regiões, principalmente Curitiba, que já tinha mais recursos, né? Que aí o que acontecia? Eles faziam uma coisa muito engraçada na festa. Porque na festa, chegava lá o noivo, a noiva, e tinha o padrinho principal ali, que era quem organizava as coisas. O noivo sentava do lado do padrinho e a noiva sentava também ao lado do padrinho. Aí todo mundo vinha e tirava a noiva para dançar. Daí a noiva dava uma rodopiada no salão. Esse que dançou com a noiva tinha que deixar um dinheiro lá no chapéu pro padrinho. Uhum. E o padrinho dava um charuto. Aí o outro dançava com a noiva. E assim a noiva ficava dançando o tempo inteiro. E o noivo ficava ali só dando risada e conversando, né? A vida da noiva era mais difícil. Então foi vocês que inventaram essa história de cortar gravata para dar dinheiro. Então, se você for começar a caminhar por esse lado... E era barulhento, eles eram bem barulhentos. Lógico, como eu disse, tem variações, né, assim, dos lugares, mas eu já vi essas mais no interior, assim, que realmente é o mesmo sistema de vender. Só que eles cantam umas músicas barulhentas, né? Chega cantando e meio que expõe você, né? Porque daí você está ali, né? Eles estão cantando em volta de você, e daí todo mundo fica olhando. Você tem que dar, você tem que desembolsar, né? Então vocês são culpados disso aí. Eu não sei a origem dessa vez, mas que existe também dentro do casamento polonês. Existe, né? Essas festas, as festas da colheita, né? Também eram sempre muito muito animadas, né? Muito moderno. Mas antigamente, né? Os mais antigos, eles cantavam uma outra canção, que era Stolat. Que fala basicamente assim: Stolat, Stolat, nam, Stolat, Stolat, nam, Jestcharaz, nam, nam. Que seria mais ou menos assim: 100 anos, Stolat é 100 anos, 100 anos, 100 anos, viva para nós, viva 100 anos. É uma questão cultural, né? Eles sempre são muito animados, né? As danças folclóricas, digamos assim, são as mais variadas, né? Cada região traz a sua dança com um pouco da sua história, as cores das roupas, né? Sempre muito lindas, né? Então o polonês, ele gosta, o povo polonês, o imigrante que veio, e acho que até hoje, né? Sempre é um povo que gosta muito das festas, né? De celebrar a vida, né? Uhum. Então isso é muito interessante. Então, tá. E esse programa da rádio? Então, o programa Despertando com Jesus é o nome, né? Eu apresento com outro também descendente, né, de imigrantes, que é o Gasparino Mikuska, que é descendente de ucranianos, né? Também com um lado polonês também, né? E é um programa que fala sobre teologia, filosofia, atualidades, coisas do momento. Por exemplo, hoje nós tivemos a presença do Padre Primo, né, e do Padre Roberto, recém-chegado da cidade, falando sobre o dia de finado, sobre as questões que são próprias próprios desse tempo, né? Então, as pessoas, é um programa interativo, as pessoas ligam, fazem perguntas, dão a sua opinião sobre os assuntos, né? Mandam lembrança. Então é isso aí, pessoal. Tivemos aqui a oportunidade de ter essa aula, né, com o Ricardo Skalinski. E como ele fala no livro, né, então, nós mostramos um pouco das raízes, né? Assim como o iceberg, aquela parte que você vê que são só 5%, é sustentado pelos 95% que estão embaixo, assim também é essa história, né? Que com um trabalho assim, de muito esforço, né, o Ricardo fez e nos traz, então, as raízes, né? Então, as raízes que sustentam a nossa história e, particularmente hoje aqui, com a presença de um representante polonês. Muito obrigado. E faça uma despedida em
em polonês? Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Muito obrigado. Obrigado por tudo. A gente, Bug Bogusławić. Deus abençoe. a gente que agradece, Ricardo. Obrigada.